Fala galera, sou o Roberto Ice, o Ice Eu Te Pego. Em algum momento da sua vida você já deve ter ouvido falar no meu nome, ou não talvez, né? Nós estamos no nosso Conecta de número 3, onde tudo pode acontecer, inclusive nada, né? Nós estamos aqui com o Marcelo Grangeiro, o senhor Rony, o senhor Deck. Vou apresentar os retardados aqui da bancada aqui pra vocês. Do meu lado direito tem ele que gosta do cipó, o Tarzan. Eu sou o Tarzan? Ô, louco, bicho. Caralho, que bosta, hein? Pegue no... Salve, salve, galera, beleza? Bem-vindos ao nosso hashtag 003. Obrigado, capitão, pela apresentação muito louca. Antes de mais nada, de eu passar a bola pro capitão, galera, sigam a gente nas redes sociais, Facebook, /Instagram, no Conecta Talkcast, e nas plataformas de áudio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Anchor, tá bom? Já a gente vai estar no Deezer, mas a princípio são essas aí. Beleza? Vai lá, capitão. Ele vem diretamente da Paraisópolis, o jogador mais caro da bancada, o senhor Rony Lima. Ô, louco, bicho. Homenageando o nosso convidado de hoje, eu vim excepcionalmente, eu acho que vocês vão identificar o personagem de hoje, né? Mas é isso aí. O pai, a partir de agora, tá o ó. E bora lá, cachorro. Rapaz, e a Faustão do Galera, a gente sabe que ele é de Ceilândia, ele não é macumbeiro, a gente sabe que é dançarino, não é macumbeiro. Com vocês, Marcelo Grangeiro. A salva de palmas, galera. Já fala o Grangeiro que a gente combinou. Não vai comigo depois? Não, tinha ensaiado pra agora, pô. Agora não, agora não vai cortar, não. Tem que deixar vai cortar, essa parte. agora vai, pede pra galera falar Cara, então. agora Mas você então tem que vamos gritar lá. para a gente. O cara ensaiou a coreografia 3 horas aqui, velho. Vocês têm dado fazer antes pra gente pôr. Não, vai botar não, você vai pra agora, fora, vai, Fechou. Tá, vai, chama Então lá. vai lá, galera, finge que nada aconteceu, tá bom? Então, ó, com vocês, Marcelo Grangeiro. E vocês tinham que botar a mão assim, pô. Não, É. de novo. Não, vocês tinham que botar a mão assim. Tá bom, Vamos lá. vai. Galera, ele quer lá... Sério, e minha mãe achou que era sério. Eu falei pra minha mãe, aqueles negócios que o pessoal faz, né? Eu falei, mãe. Os entrevistador sério lá. Sério, Mas vamos tudo bem, lá. vamos de novo. Vai. Galera, ele que é lá do Maranhão, da cidade de Ceilândia, ele não é macumbeiro, ele é dançarino. Com vocês... Ah, o Vive se mexendo. Agora foi. Ah, o Vivi se mexeu. É o que? Uma água viva? Que porra é essa? Isso aí é o O cara lá da homem que veio pra Ceilândia, botar vai. pocando. Cara, da onde você é? Ceilândia? Açailândia, de açaí. Açaí. Maranhão mesmo. Interior do Maranhão. Cara, 500 minha quilômetros mãe do mora no Maranhão. Quer dizer, minha mãe nasceu no Maranhão. Minha mãe é de Caxias, no Maranhão. Caxias. Conhece? Não. Ah, Não conheço. Fica lá perto, tô brincando. Tá beleza. Tá bem, mas como é que você saiu lá de Açailândia pra dança, Marcelo? É porque dá pra ir, né? De carro também, dá pra sair de um... Mas não, brincadeira, pô. Ô, Porra! louco, bicho. Eu pensei que era sério, depois era brincadeira, volta a ser sério de novo. Porra, avisa na hora. Cara, a minha história em Ceilândia começa logo cedo. Um amigo meu falou pra mim que se eu aprendesse a dançar... Eu tinha uma dificuldade de namorar, porque eu era meio maguinho rei demais. E feio, né? Feio pra caramba. Mas tá Aí ele pior falou ainda. que... Meio Não, eu desabonitado. melhorei. Você melhorou? Eu não conheceu antes, pai. Nasceu meio desabonitado. É, exatamente. Desprovido de beleza. Aí o amigo falou, rapaz, se tu aprender a dançar, tu vai namorar. Eu falei, beleza. Aí eu comecei a dançar. E uma hora eu cheguei pra ele e falei, velho, essa tua estratégia não funciona. Ele, por quê? Eu falei, cara, eu aprendi a dançar. Sou o primeiro que começa dançando, o último a sair da pista de dança e não namorei ninguém. Aí ele falou, oxe, mas tu tá conversando com as meninas? Eu falei, ainda precisa conversar? Eu pensei que era só dançar. Não, moço, tem que conversar. Só que eu já tinha gostado tanto de dança que o namorar com a menina já virou uma coisa secundária, não era mais a coisa mais importante. E eu me apaixonei pela dança, de fato, né? E você começou primeira? Qual foi o primeiro ritmo que você aprendeu, Marcelão? Forró, cara. Foi forró? Forró. Que lá é o que pega, né? Forró, meu Ralabucho, rapaz, né? não tem jeito não. Minha mãe, meu padrasto, o pessoal da minha família, todos dançavam forró, né? Então, Você lembra do primeiro professor? cara, eu tive um professor lá que chama Roberto Santana. Ele morava na cidade e eu comecei a dançar no grupo dele. Primeiro que eu não tinha muita facilidade para dançar, eu tinha muita dificuldade. E eu tentei por várias vezes entrar num grupo de hip hop e não consegui. Então eu ficava fazendo a parte de estrutura do grupo. Eu ia, organizava, levava a caixa de som nas costas e tal. Você E eu era era um o cara... Hold, isso. hold. Mais bonito, né? E aí eu fazia toda essa parte de organização desse grupo, andava com eles. E até quando eu comecei a dançar músicas da Bahia, axé, então eu tive meu
passado achezeiro, né? Você dançava axé, tipo, Porra. Léo Santana monstrão, hoje seria... Não, na época o Léo Santana era criança ainda, mas era a harmonia do samba. Ah, o Xandão. É o mas Tchan. na verdade era o El É Tchan. o Tchan. Ah, então a gente chegou. Cheguei, Chegou no era, jacaré. era o Tchan na selva, entendeu? Porra, velho. Era o Tarzan. da selva. Tarzan. Em homenagem a você, Muito né? obrigado. Todo mundo tem um passado no axé, não tem jeito. É, Todo- velho, é todo- muito massa isso. É o que trouxe todo mundo. E... Você? Eu não. Você não foi do axé? Nunca, filho. Os caras Nunca usei shortinho quer ser do lycra. hip hop. Não, quer aqui, ser do- aqui era a galera do skate. pagode, É. pagode paulista. Porra, Sorria Paulo, que eu pode estou crer, te pode crer. filmando. Curtia Outra doce vez. encontro. Você é louco, eu era fanzaço. Éder. Porra, mano. Mas continua, Catinguelê. Marcelo. Então, não, e aí rolou essa parada de dançar e eu tinha um clube na minha cidade que eu sempre ia dançar. E, poxa, quando a gente começava, botava uma música que era mais conhecida, a gente puxava as coreografias e todo mundo acompanhava e tal. Até que eu recebi uma proposta mesmo para ir trabalhar numa banda de forró, por acaso, né? E aí eu resolvi, aceitei o desafio e aí entrei pro mundo da dança de fato. Comecei na época, eles iam lançar um CD e me convidaram para nos próximos 15 dias montar o lançamento do CD dançando e eu entrei na doida, sempre fui doido por desafio mesmo e pá, ganhei R$150 na época no show. Rapaz, Ei, não, mas eu vou lhe Estrada, dizer, era não, dinheiro, não, não era dinheiro, eu vou lhe dizer a proporção do dinheiro. Ah. Eu trabalhava e eu ganhava R$75 por quinzena. Mas o quê? McDonald's? Não, eu trabalhava na época numa empresa que fazia compensados. Ah, sim. E era R$75 por quinzena. O meu salário mês era 150. Porra, na dança eu ganhei 150 num dia, velho. Você tem noção? numa dançada. Você falou, esse é o canal. Esse é o E pra fazer o que eu gosto, ganhar 150 conto, não, eu vou pra cima. Aí migrei de profissão, aí fui ser dançarino mesmo, de fato. Me lasquei depois, que só foi essa vez que eu ganhei 150. Mas Foi só Eu pra ganhei entrar na muito empresa. 30, Só. 25. Foi só falou assim, não, vai ter benefício, vai ter VT, Vai pode ser. Larga aquele negócio lá e vem pra cá, que é sucesso. mas foi bom. Aí eu fiquei 2 anos trabalhando nessa banda. Aí comecei a querer estudar dança. Como era o nome da banda, Marcelo? Você lembra? Banda GL, lembro. GLS? GL. Então, GL é porque lá no Nordeste os filhos... Não tinha simpatizante nesse tempo. Era gays e Era lésbicas. Era só gay leve, não tinha simpatizante dessa Teve época. isso numa rádio, a gente foi numa rádio e o pessoal falou assim, quem souber o significado de GL? Foi a primeira vez, nunca mais a gente perguntou isso na rádio. Aí o pessoal começou a ligar, gays e lésbicas, gays e lésbicas. Mas era porque os irmãos lá chamam Glennis, Glanis, Gladys, Glaze, tudo com GL. Nossa senhora, hein? Não, era Glennis, Gladys, Glamis, Gladys, Gleides e Gláucia. Qual o nome do Lascou. qual, Que isso? qual o nome do filme? É os filhos do seu Raimundinho, que era... Pô, depois vai ouvir aqui. Foi bem, ele pegou o time, Mano. E aí, Marcelão? E aí? Pô, não, e aí fui trabalhar com dança, cara. Passei perrengue pra caralho, pô. Passei muito perrengue, muito. Você lembra o primeiro show que vocês fizeram? 7.000 pessoas, primeiro show. Nossa, muita Ó, gente. não, e olha que doido. Eu fui pro show de coletivo com a roupa do show, que eu não sabia. Que a gente tinha que trocar de roupa lá. Já foi pronto pra dançar. Não, eu não sabia, pô. Shortinho de lycra, você tava? Não, eu tava com uma calça brilhosa, uma camisa brilhosa, porque daquela época brilho era um negócio. Aham. Eu fui com a camisa brilhosa, uma calça branca e a outra na sacola, com a roupa do show. Porque eu não sabia que tinha que ir pro show e ir lá trocar de roupa, pô. E dentro do busão os caras não falavam alguma coisa? Pô, Oxi, o cara tá Você todo... já ia Ah, pronto. e aí, Marcelo, beleza? E aí, Marcelo? Oxi, mas um doido dentro do ônibus, velho. O Marcelo já tá botando pocando já. Ó. Os caras já sabiam, a maioria já sabia que eu era dançarino mesmo. Falou, não, o cara tá indo dançar, não é possível. E outra, cada tem doido pra tudo, né, macho? Quem sabe eu tava indo, sei lá, passear com aquela roupa, povo. Mas 7.000 pessoas, tinha mais bandas lá? Ou Não, era só, cara, é uma banda da cidade. velho. Era uma banda da cidade. São e- João, é? Não, foi só o lançamento do CD, pô. Era muito top, porque nessa época, na minha cidade tinha pouca representatividade. Sim. Então a banda apareceu e todo mundo do Nordestino tem esse negócio, né? Pô, isso é da minha cidade, eu abraço. E aí todo mundo abraçou muito a banda. Isso foi muito bacana. Só que com o passar do tempo, a banda foi se diluindo, foi saindo as pessoas, foram trazendo outras, e aí perde aquela referencial essência, da né? cidade. Perde a essência. realmente. Foi uma época muito boa, a gente aprendeu muito, era muito difícil, porque não era simples fazer um show, era muita gente que trabalhava, velho. Porra, era perrengue. Imagina. Mas foi uma escola muito boa pra mim. E você tinha quantos anos, Marcelão? Você lembra? Cara, isso foi em 2000, há 20 anos atrás. Tinha 19 anos. 19 anos. Ô, Marcelo, mas nesse tempo já tinha melhorado pro lado de dinheiro e de mulher, né? Já tava pegando algumas menininhas, né? Então, velho, essa época que eu achei que eu ia bombar, eu casei. Resumindo, não aproveitou porra nenhuma. Mas tá bom. Resumindo, a primeira fã, ele falou, não, é essa mesmo.
Aí, um dia que eu peguei a primeira que ela quis, eu falei, vamos casar logo. Você falou, vai que é a última, né, viado? Porra, já... Casei ali mesmo. Nem Tá conversa. certo. E a entrada na dança de salão em si, foi nesse mesmo ciclo? Tipo, quando você Não, tava... aí em 2002, 2 anos depois, eu fui fazer um curso em Poços de Caldas, Minas Gerais. E lá eu conheci a dança de salão, de fato, que é a que a gente conhece hoje, que é a que eu danço hoje, com o Jomar Mesquita. Aí eu olhei aquilo e falei, caraca, velho, eu quero fazer isso da minha vida. E aí eu comecei a estudar dança de salão em 2002. Cara, em 2010, eu volto para esse evento como professor. Caraca, já voltou como 8 professor? anos depois. Ah, tá, 8 anos depois. 8 anos depois. Eu estudei dança de salão. E eu estudava muito porque eu vinha aprender nos grandes centros. E aí eu voltava pra lá e, bicho, eu treinava muito. Demais. Pesado. Demais, porque eu achava assim, falei, não, os caras estão na minha frente, então eu vou correr. Bicho, eu treinava de segunda a segunda. Eu passei 4 anos da minha vida treinando dança de segunda a segunda. Eu só liberava a minha companhia no Natal e no Ano Novo. E você quer falar, a sua esposa acompanhou você, ela treinou com você ou, Essa- ou você tinha uma outra pessoa pra... A primeira esposa, né? É. A primeira esposa, não. Ô louco, bicho. Não. Essa aí, ela dançava a dança do ventre. Nós até tentamos, mas naquela época nós éramos muito novo. E casal muito novo, cara, não consegue lidar com situações... Problemática, né? E o pau de briga era... Cantar era É bonito. estresse de dupla de ensaio. Até a gente que ensaia bastante assim, a gente... É o pau muito, quebrava. exatamente. Mas, ô Marcelo, tipo, Estresse. você falou que no começo você tinha dificuldade, né? Muita dificuldade pra entender e aprender as coisas. Quando você entrou na dança de salão, você falou que treinava de segunda a segunda. Você começou a pegar mais a ideia, tipo, isso começou a entrar mais na sua cabeça? Então, eu ensaiava de segunda a segunda porque eu tinha muita dificuldade. Porque, tipo assim, o grande X pra galera que tá começando também é isso, né? É tipo, o pessoal não tem esse foco. Pra, tipo, ter esse, por exemplo, essa pegada de segunda a segunda pra treinar. Muita gente começa, mas desiste, tipo, na primeira semana, porque tem dificuldade igual você, tá ligado? Não sei qual tipo de dica você poderia dar para as pessoas, tipo o Diego Deck. Bom, é o seguinte, deixa eu te explicar um negócio. Tem muito a ver com o que você quer pra sua vida. Pra vida, né? Já pensei... O meu negócio é que aquilo era uma coisa que ia transformar a minha vida. A minha chance de se tornar alguém naquela ocasião era eu ser muito bom naquilo que eu fazia. Então eu tinha um propósito muito grande por trás daquilo. Não era só dançar por dançar. Não era um hobby, né? Era um dançar para transformar a minha vida, da minha família. E eu não cheguei na dança do Faustão, não cheguei nos Estados Unidos quando eu lancei meu livro lá em Nova York. À toa, não. Eu projetei isso pra minha vida. Caraca, moleque. Projetei. Fez um livro em Nova York. E eu achando que eu dancei no Vida Inteligente, achei que tava embaçado já. Aí, ó. Não, mas eu falo isso, cara, porque na época a minha salvação era, porra, eu tenho que ser o melhor disso para as pessoas reconhecerem e a partir disso as pessoas me ouvirem. Então eu precisava ganhar força. Então meu ensaio não era só para eu me tornar um melhor dançarino. Era para eu também ter a oportunidade de ser visto, ser ouvido, de poder contribuir. Eu acho que toda a galera do interior, Nordeste, Maranhão, todos esses lugares, acho que o sonho de todo mundo é ser artista de alguma forma, né? Seja cantando, seja dançando, seja como humorista. A maioria dos humoristas são tudo do Nordeste, né? Então acho que realmente é... A galera quer mudar através da arte, né? Acho que é a veia, né, mano? A veia artística. Acho que o pessoal do Nordeste tem uma veia artística que é diferenciada. Mas eu acho que é também sobrevivência. Você acha que a sobrevivência Porra, pega muito também. isso? Também. É um cara que... O Chico Anísio, por exemplo. O Chico Anísio nasceu em uma cidade pequena. O cara tinha que mudar a realidade dele. Então como é que o cara muda a realidade dele? Às vezes é fazendo graça com a própria desgraça dele. Verdade. Né? Quando o pessoal acha, na sua cidade tem dança, não tem dança na minha cidade. As pessoas lá, o que tem lá é movimento hoje quadrilheiro. Não tem uma manifestação de dança, né? Quadrilheiro, como assim? De quadrilhas juninas. Ah, que susto. Pensei que fosse mensalão. Não, também tem, mas é outra coisa. Isso aí é mais... E aí o cara encontra na arte a possibilidade de mudança mesmo, de de transformação. mudar a vida dele, da família. Exatamente. Que é o que todo mundo quer, né? Quando vem de família humilde assim, acho que é prover alguma coisa E melhor aí pra galera dele. Aí entra um outro problema grande. Por exemplo, quando eu vim para São Paulo, o objetivo era vir para cá para ter uma condição de vida melhor, para eu dar uma condição de vida melhor para minha família. Só que aí eu venho, consigo isso, mas não convivo com a minha família. Que louco isso, Não né, dá cara? tempo, né? É. Aí eu falo, pô, será que é isso que eu quero? Ter uma condição melhor, mas não poder conviver com isso? Porque aí eu não tô vendo meu sobrinho crescer. Eu vejo eles no final do ano. Quando eu os vejo no final do ano, é uma festa. Só que eu fui pensar e descobri, eu não tenho uma relação direta com meus sobrinhos que estão crescendo. Mas você já veio direto para São Paulo ou você passou em outra cidade? Não, direto São Paulo. Eu passei o ano de 2009 estudando uma cidade para eu mudar.
Por isso que eu falo que não é por acaso. De todos os meus estudos, eu concluí 3 cidades que tinha. Uma era o Rio de Janeiro, que era um polo muito grande de cultura, de arte, de televisão, que tinha toda essa possibilidade. Mas tinha muito dançarino bom demais. Pô, mas se eu for lá pra como dançarino, eu... Quem eram os caras da época, Marcelo? que tava, Não, tipo, todos esses caras que estrelado? estão aí, o Chocolate, tem um monte de cara aí que são sensacionais, que são incríveis. Tinha Vitória no Espírito Santo, que não tinha uma cultura de dança de salão forte. Eu falei, pô, se eu for lá eu implanto. E tinha São Paulo, que é um mercado muito bom e que me favorece por eu ter uma veia empreendedora muito aguçada. Que aqui é uma cidade de negócios. Eu falei, caraca, das 3 é São Paulo. Vim para São Paulo algumas vezes nessa época, eu vi umas 6 vezes dar aula nos congressos aqui de dança, o Mundial de Zouk, Semana da Cultura Latina, Zouk Day e vários outros aqui. Isso você morando lá ainda? Morando lá. Será? Porra, minha passagem naquela época era R$1.500 por pessoa. R$1.500 por pessoa. Só pra dança, ele falou, Marcelo, foi mais caro trazer vocês do Maranhão do que o cara que eu trouxe de Nova York. Ô, Marcelo, então você teve que rebolar bem aqui, chegando em São Paulo, sem conhecer ninguém a primeira vez, já tinha alguns amigos, vim pra casa de alguém, como que foi? Ah, nessa parte é muito boa, cara. Eu vim pra casa, eu sempre fui um cara muito abençoado, assim. Eu vim pra casa de um amigo que me resolveu, aceitou me aceitar, passar uns 2 meses com ele até eu conseguir me organizar, né? Com 15 dias ele me cobrou R$750. Pô, que amizade da porra. Falou, ó, seu aluguel venceu, hein? Mas valeu a pena, Aí né? eu falei, oxe, macho, que porra é essa, velho? Não, porque você tá aqui, mas não combinamos isso não, pô. Eu te falei que eu não tinha dinheiro. Aí ele falou assim, não, mas aqui em São Paulo não é assim não, meu amigo. Aqui se você chega, eu falei, cara, mas eu te falei que eu tô mudando pra cá, não tenho condição. Tela da puta. Só que, eu canguinha, eu tava na casa do cara e eu não vivi na casa do cara dependendo dele. Quando eu vi que faltava uma coisa, eu ia lá e comprava. E eu guardava as notinhas de tudo. Aí, ó. Treinado pela Al-Qaeda. Porque, filho, já com a notinha ali pra prestar conta um dia, Tá sei lá certo, por que é era. isso mesmo. Aí eu falei, R$750. Tá bom. Aí eu peguei as notinhas tudo, somei e deu 700 conto. Olha só. Aí eu cheguei com R$50, falei, tá aí. Ele falou assim, tá engraçado, né? 50 coisas. Eu falei, 750. Ele falou assim, tá aqui as notinhas. Toma. Sabe o gás da tua casa que tu comeu? Foi eu que comprei. Sabe aquela carne que tá comendo? Foi eu que comprei. Tá isso aqui, tá aí, ó. 750? Tá aí, obrigado. Essa bolacha que tu tá mastigando, Tá agora aí, foi então. eu que dei, cara. Aí ele falou assim, mas eu não sabia disso, ninguém tinha me falado. Eu falei, tá tudo certo, irmão. Nós estamos em São Paulo. Fica tranquilo. Nossa, mano. Caramba, Marcelo, foi ligeiro, hein, velho? E, Já velho. pegou a malandragem Os logo, times, já. hein? Gostei. Fiquei, aluguei logo, no dia seguinte procurei um AP e aluguei um AP debaixo da casa dele lá. É embaixo da própria casa do cara? Que era um sobrado, né? Vocês são amigos hoje, Marcelo? Só pra me saber. Cara, ele faleceu. Tá vendo? Ele faleceu de Covid. Sério? Não foi de Covid, ele passou 40 dias entubado. Quando ele saiu do intubação do tubo, ele pegou uma infecção e faleceu. Putz, velho. Nossa. Lamento. Mas foi muito bom, eu acho que aprendizado, cara. Aprendizado é bom. Quando o cara chega do Nordeste, ele chega muito besta. Chega, Ele né? porque lá no Nordeste tu pode ir pra minha casa e falar, não, moço, fica aqui um ano aqui, pode Cara, ficar. isso é verdade. Tu vai ficar um ano lá Ô, enrolando. Marcelão, tem- pode crer, é verdade, cara. Eu tava conversando com um colega esses dias e aí, tipo, meu, eu vi que ele tava, tipo, gigante, assim, ele tava grande, ele tinha engordado um pouquinho. Ele falou assim que em cada casa que ele ia, o pessoal oferece comida, velho. Oferece Tu comida, pode oferece chegar estadia e... qualquer hora numa casa do Nordeste que tem comida. Só se a pessoa... Rapaz, eles prezam muito por isso, cara. Na casa do meu pai, se eu chegar 3 da tarde, ele tem almoço lá, ele esquenta, ó, vem comer. Boa. Muito isso. Depois assim tem um mesmo. cuscuz com café Aí e... o cuscuzinho, velho. Cuscuz é- O cuscuz lá é sagrado. Ô, Marcelo, você já veio confiante, além de ser dançarino, apresentador de evento e imitador. Você veio confiante que você chegou em São Paulo, pô, tem essas 3 profissões, então já vou me virar Porra aqui, nenhuma, entendeu? macho. Mas você imitava quem? Que eu não tô sabendo. Não, eu gosto de brincar com as pessoas, mas eu imito os amigos. Nada de... Ah, tá, nada de famoso. No Faustão, por exemplo, você não consegue me sei imitar. lá. Ô, louco, bicho, Olha. temos mais um imitador na mesa, meu. Nossa, isso aqui é imitador de primeira qualidade. É porque eu gosto de... É assim, ó, nos eventos, que é o Capitão tá comentando, eu sempre gostei de apresentar, de fazer a parte de relacionamento com a plateia e O tudo anunciar, né? mais. Anunciar. O mestre de cerimônia. Sei. É. E aí eu brinco quando eu vejo, porra, é até uma estratégia de humor, você sempre buscar alguém na plateia pra você utilizar ela como âncora e ficar tirando a brincadeira com ela. Eu sei bem como é que é isso. Se você pegar, vocês vão ver um show de humor, o cara direto vai pegar alguém na plateia pra fazer uma graça e ficar aquilo ali, e daqui a pouco ele volta
Tá e pro vai cara de de novo. Isso. Tô falando que eu sei como é que é isso. Mas eu sempre gostei de... Vocês viram que o Fala Grangeiro não vem à toa, né? Eu gosto de falar pra caralho, velho. Deixar... Eu gosto de falar. O que eu mais aprendi nos últimos, acho que 5 anos, foi ouvir. Porque eu tinha dificuldade de ouvir. Eu tinha muita dificuldade. É tanto que, pô, eu sou professor, passo o dia falando e aí não conseguia ouvir. E eu entendi que para eu melhorar ou aumentar o meu nível de compreensão, de sabedoria e até levar, mas eu tinha que aprender a ouvir mais. A ouvir. Então, se me deixarem, velho, eu falo até dizer chega. Até o cu fazer bico. Bom demais. Bote pocando. Ô, Grangeiro, me fala uma coisa, mano. Dentro da dança de salão, a gente convive muito no meio do sertanejo, né? E assim, a gente não tem uma hierarquia dentro do sertanejo, vamos dizer assim. Na dança de salão, vocês têm, tipo, aqueles caras que quem começou agora tem aquele cara lá como inspiração. E independente do nível que você chega, aquele cara não deixa de ser o pica, vamos dizer assim. Tem, cara, tem. Não é uma coisa que foi instituída. É uma coisa que cada um sente por si. Por exemplo, nós temos o maior ícone da dança de salão brasileira, que é o Carlinhos Jesus, que é um grande amigo e que é um cara que nos inspira, principalmente me inspira muito porque ele é empresário, né? Então ele conseguiu levar a dança para um patamar muito top. Ele levou a dança pro Rock in Rio, a dança de salão pro Rock in Rio. Ele levou a dança... midiática a dança, né? Porra, ele foi o cara que abriu as portas, inclusive para todo mundo sertanejo hoje. Pra todo mundo. Então é um cara que vai ser sempre o Carlinhos Jesus. Ele é ícone, ele é uma lenda. Tem o Jaime Arocha, que foi o cara que fez um dos caras que mais formou professores de dança no Brasil. E tem muitos outros. Né? Para mim, a minha grande inspiração na dança de salão é a Raquel Mesquita, que é uma grande mestra, que não é a melhor da bailarina, mas foi a pessoa que me mostrou o lado mais educativo da dança, o lado mais humano que a dança de salão tinha. E ela me inspira até hoje, né? Então, essas pessoas, e aí tem um monte de lenda, um monte de gente. O Marcelo Chocolate, que é um cara sensacional. E tem muitas outras pessoas também. Tem a Sheila Santos, a Sheila Aquino. Então, quem veio, nós temos algumas gerações, né? Quem veio depois dessas pessoas merece, eu tenho uma obrigação de respeitar essas outras pessoas. Eu acho que eu respeito muito isso. Eu sei da minha função hoje dentro da dança de salão, dentro da dança de forma geral, da educação física também, mas sempre foi pautado no respeito e gratidão que eu tenho por essas pessoas que vieram antes de mim. Quem fez a história da dança. Quem veio antes de mim, cara, tenho o maior respeito, gratidão, falo sempre que eu posso, tudo o que eu aprendo com eles, eu referendo também. Então, isso aqui eu aprendi com fulano, isso aqui eu aprendi com ciclano, porque eu acho que isso é muito importante, mantém viva a história. Sim. Cara, toda a construção de uma história, ela não se perpetua se você não colocar sempre de forma coerente o que aconteceu no passado. Respeitar a tradição, né? Respeitar. Eu acho que o respeito é o nome, assim, ó. Respeito. Eu respeito a história dessas pessoas. Eu agradeço eles por eles terem trilhado esse caminho para que hoje eu pudesse chegar num lugar e quando eu falo, eu sou dançarino, por exemplo. O cara fala, igual aquele cara lá do Carlinhos Jesus. Referência, né? Ele vira uma referência. Quando eu falo assim, eu trabalho com dança, mas que dança de salão? Eu falo, aquela do Carlinhos Jesus. Ah, do Carlinhos Jesus, sei. Ele virou uma referência. Né? Ele é um com ícone. Tudo. Não, ô Marcelo, essa pegada que você falou da dança, de respeitar a tradição, você acha que a dança mudou muito de uns anos pra cá? E outra pergunta em cima dessa que eu falei, nessa mudança foi benéfica ou não? Tipo, como a ciência. A ciência ela tem os benefícios da evolução. E a dança, teve benefício com a evolução? Cara, uma pergunta muito, muito pertinente, né? Muito e muito obrigado. difícil de responder, mas eu vou levar para um lado que talvez não seja exatamente a ver com a tua pergunta, né? Tudo na vida precisa evoluir. A dança no estado que ela está hoje, ela não precisa evoluir. Ela precisa revolucionar, que é diferente. Se as pessoas de hoje quiserem tratar a dança como era há 10, 20 anos atrás, nós vamos levar a dança talvez para um lugar muito ruim. Ou talvez não vamos levar para lugar nenhum. Porque o mundo mudou. Existe um novo mundo e precisa existir uma nova forma de dançar. Uma nova forma de ensinar, uma nova forma de encarar as coisas. Sim. Eu não posso mais achar que tudo que aconteceu e que está acontecendo hoje não vai existir. Isso não vai sair nunca mais. A gente vai ter que aprender a lidar com isso. Só que se eu não revolucionar o que eu estou fazendo, porque a evolução, ela também é passível de involução. A evolução. Agora, a revolução, ela vem para dar uma outra
característica. A gente precisa enxergar a dança de salão como um negócio e tratar ele como um negócio quando ele for negócio e tratar ele como diversão quando for diversão. Social pro show, vamos dizer assim, né? Não, e não é só pro show, é como é que eu vendo o show? Então, Como é que eu promovo o show? Porque é o seguinte, cara, o que dá mais trabalho na dança hoje é fazer show. E a gente não consegue vender o show. Por quê? Porque todo mundo dança de graça em todo que é lugar. Putz, E aí, como é que eu vou fazer? não tem como, cara. Aí esquece. Como é que eu vou ganhar dinheiro sendo um dançarino profissional se as pessoas não pagam por isso? É que, sabe por que eu pergunto isso? Porque, tipo assim, muita gente que eu conheço, não é por conta de ser saudosista ou coisa do gênero, mas muitas pessoas falam assim, a dança antigamente era melhor. Sabe? Tipo assim, não sei se eles sentem falta de alguma situação por conta dessa evolução, ou se, tipo, sei lá, eles são realmente só saudosistas e, tipo, gostavam só daquela época. Bom, na época que eu era criança era melhor também, pô. Não tinha problema, não tinha dificuldade. Na época que eu tava lá em Açailândia, eu não sabia que eu ia chegar onde eu tava hoje, então era melhor do que hoje. O que acontece é que quem reclama que no passado era melhor, talvez não acompanhou essa revolução, essa evolução. Ficou no passado. E aí, cara, na minha opinião, quem ficar no passado tem uma tendência natural a desaparecer. Verdade. Porque E a nós tradição? estamos, olha o que nós estamos fazendo aqui. A tradição precisa ser mantida. Então, é aí. Existe uma diferença entre tradicional e arcaico. Arcaico é aquilo que foi bom no passado, que não é bom hoje, que não vale a pena levar para o futuro. Perfeito. Máquina de datilografia. Para que eu quero mais datilografia hoje? Ela vai ficar no museu, aquilo é arcaico. Porra, mas computador? Pô, computador foi bom no passado, é bom hoje, e cada dia que passa as pessoas estão melhorando o computador. Total. Isso é uma coisa tradicional, o computador é algo tradicional. Na dança, o que é arcaico? Comportamento machista, Ah, sim. né? Brincadeira sobre sexualidade dentro de sala de aula. Isso é coisa arcaica. Rola muito isso aí, ô Marcelo? Rola, claro que rola. Ainda rola isso? Rola, muito. Porque quem dá aula hoje é a mesma galera que dava aula antes. Exato. E nem todos evoluíram. Mudaram acabou. Não mudaram, exatamente. Você falou essa pegada de brincadeira essas brincadeiras de cunho sexual, assim, cara. Eu lembro que, até recentemente, né, criaram até uma página, né, falando sobre assédios, né? Chega de assédio, uma página. Então. E que tem lá um monte de denúncias contra um monte de professores que fizeram. Inclusive, tem uma denúncia contra mim. Sério, Marcelo? É. Citaram você? Citaram. Eu acho que tá certo. Se a pessoa se sentiu ofendida. Eu não vi fundamento na denúncia. Sim. Não me recordo. Não sei se é uma pessoa real ou não. Tem isso também. A minha advogada está tratando isso, porque eu acho que é importante que seja tratado da forma correta. Como é que a gente trata um negócio desse? Chama um advogado, pede para ele te representar, ele vai lá para saber. Nunca chegou nenhuma Notificação dizendo, alguém te fez um... Bom, então, disseram lá que eu baixei o zíper do short de uma mulher e tentei beijar ela. Oxi. Graxa, hein? Aí ela não deixou, na segunda vez eu tentei de novo, mas eu não usei a força. A primeira você usou. Não usei a força. Ela conta que lá que eu não usei a força. Especificou isso no Explicou, texto. botou lá, falou assim, mas ele não usou a força. O zíper apenas escorregou. Então eu não entendi. Fiquei procurando na memória, não achei quem era, mas tudo bem. Acho que cada um tem o direito. A democracia é parte disso, né? Você tem o direito de falar o que você pensa e eu vou ter o direito de me defender. Mas não de mentira. Não. Vamos lá, se é verdade para ela, o que eu sei é que muitas coisas podem estar na nossa cabeça sem ser verdade. Não estou dizendo que ela está mentindo. Agora, ela precisa provar isso agora para estar tudo certo. Pô. Ela provou, ela vai lá, me denuncia, eu vou lá e respondo por aquilo. Não provou, eu vou lá e denuncio ela e ela paga por aquilo. Simples, tá tudo certo, democracia é isso. É lógico. Agora, chegou uma vez, um cara chegou para mim e falou assim, cara, tu dançou com a minha esposa. Eu falei, eu dancei com a tua esposa? Tu fez uma apresentação com ela no teatro, em Brasília. Mas, rapaz, foi, não lembro não. E essa história, não, mas tu vai lembrar e não sei o quê. E um dia eu achei ele e a esposa, essa aqui foi ela que fez. Tal lugar. E ela olhou pra mim e falou, não, tal lugar assim, assim. Eu falei, rapaz, é porque eu danço muito, talvez tenha sido mesmo. Quem é um cidadão no mundo que vai esquecer que fez uma apresentação com alguém no teatro? Em Brasília ainda. E era minha parceira, não era a mulher dele. Putz. E sabe quando ela olhou pra mim, fez aquele olhar assim, e falou assim... Mas ele falou meio bravo ou tipo Não, de orgulhoso boa, você de ter boa. dançado com Mas ela mentiu pra ele. Mentiu, pô. Ela não dançou comigo. Ah, entendi. Como a câmera tá longe, não dá pra saber. E ela é loira. Ele falou assim, inclusive, nesse dia ela tava com cabelo preto. Mas quem tava com cabelo preto era minha parceira. Eu tenho certeza absoluta que eu não dancei com outra pessoa. Nossa. Mas pra ela... Era. E depois eu encontrei ele falou, e aí, tu conseguiu lembrar? Eu falei, não, lembrei, porra. Top. Isso foi em São Paulo?
Foi aqui em São Paulo? Dança demais. Nossa, velho. Então, assim, eu não sei se essa pessoa deve ter contado isso, 1, 2, 3, porque... E aí até ela acreditou que é verdade, mas tem que provar, pô. Tá vendo? Esse bagulho é muito foda, Você né? tem que provar. É assim, se Fofoca, você né? fala uma coisa, você tem que Que provar. nem, Marcelo, realmente. essa pegada, Fofoca é- tipo assim, por exemplo, da página, eu acho, de verdade, eu acho muito válido. Eu acho que sim, que tem que, se for realmente pessoas reais ali, as mulheres denunciar, eu acho que tem que ter mesmo, que não pode ficar calado em situações como essa. Tem que ser falado mesmo. Eu só acho que perdeu um pouco o sentido da página quando entra em situações que nem... Por exemplo, eu vi uma situação que me mandaram, que a menina tava falando de aula. Falou assim que ela se sentiu humilhada dentro da sala de aula pelo professor e tipo, ela colocou isso como um assédio. Eu achei que isso não teve nada a ver, sabe? Ó, eu acho assim, irmão. Se ela se sentiu, ela tem um direito. Acho que ela tem um direito. Eu acho que a página é válida. Muitas pessoas, teve muita coisa séria lá, estupro. Sim, pô, pesado, Porra, cara. se talvez... Pesado. Talvez o método... Eu acho O que, falta um filtro. o que a minha advogada perguntou foi, tá, mas como é que vocês aceitam isso? Não, o pessoal manda e a gente posta. E se aparecer mais outras pessoas falando, aí a gente vai... Bom, eu acho que é o seguinte, na minha opinião, mas aí sou eu, fora a página, né? Se eu fizer algo com um propósito top como esse, que é dar voz pra mulher, Sim, perfeito. e de alguma forma eu atingir alguém que seja inocente, pra mim não faz sentido. Total. Eu posso pegar 99 que cara errado. Beleza, eu peguei um certo. Porra, não faz sentido. Faz sentido, é verdade. Porque é o seguinte, pensa nisso. Eu sou um cara casado. Eu tenho 2 filhos. Com essa minha mulher agora eu tenho 5 filhos. Uma delas tem 17 anos. Uma mulher já, né? Isso chega na minha família, chega na minha mãe. Como é que isso chega? Como é que a pessoa faz um negócio desse sem provar, sem ter prova? Porque ela tem que ter prova. E depois ela tenta sujar a minha reputação. E outra, o problema não é com o Marcelo Granger, não, porque comigo eu não ligo, não. Agora o problema é com a minha esposa, pô. Teus filhos. Tá jogando a minha esposa, tá jogando meus filhos, tá jogando a minha tua mãe. verdade. Envolve todo mundo. Entendeu? num Envolve pro- todo numa mundo. Então, mentira, num uma problema. acusação tem que ser provada, Então, pai. é isso que Ei, eu não falo. vai por metade, não. Tem que ter um filtro. Não tipo, vai por metade, não. faltou por parte da administração da ADM do grupo, da página, ter esse filtro. Mas eles dizem que tem orientação De quem? de advogado, que eles sabem o que eles estão fazendo. Então, assim, ó, o que acontece com isso eu acho válido, eu sou a favor do respeito ao ser humano, independente de que ele seja. Se é homem, mulher, se é homossexual. Sim, exato. A minha filha E aí? Qual o problema? Nenhum. Ela chegou e falou, pai, ninguém sabe disso, tô até falando hoje pela primeira vez aqui, ó. Pai, eu sou bissexual. Tá bom, minha filha. E aí, você não vai ficar chateado? Eu falei, não. Isso não determina o caráter de ninguém. Perfeito, Marcelo. Agora, Perfeito. se você Matou. desrespeitar as pessoas, se você não estudar, se você não tratar as coisas, se você não for a pessoa correta, aí eu dou em você. Isso com a sua sexualidade, qual é o problema? Agora lhe respeite a pessoa que está com você. Entenda que a sociedade pode tentar lhe oprimir, e aí você precisa vai estudar sobre isso, para você saber como se defender quando eu não estiver perto de você. A informação é arma, né? Tá tudo bem. Perfeito. Eu te amo do mesmo jeito, não mudou nada, não. Agora, quando a gente está falando de sexualidade, quando a gente está falando de violência, isso é uma linha muito tênue, porque qualquer pessoa pode se sentir agredida. E ela tem o direito disso. Eu acho que nós passamos tanto tempo sem ter voz, sem poder falar, que agora a gente está falando, pegando tudo aquilo que estava guardado e A trazendo. internet foi um... Quando uma mulher faz um negócio desse, cara, não é só por aquilo, é muitas outras coisas que estavam em Você volta. acha que tem mais Elas coisas que englobam? são vítimas, cara. Sempre. E a gente não Isso é verdade. pode transformar as vítimas, pegar e mudar a situação, sabe? Pegar o opressor e colocar o opressor Tentar de vítima. inverter. Não, Como- pô, ela é vítima. Como teve aquele caso daquele estrupo lá, não foi? Que falou que... Da menina que Estupro culposo? o estrupo culposo. Porra, não existe isso, Gente, cara. isso é ridículo, né, É cara? ridículo. Isso aí foi É foda, hein? ridículo. Isso A aí foi menina mundial. sai da... Rapaz, velho, não é ridículo, vamos lá. Não é desonroso, cara, é vergonhoso. Pro país, É né? Nem vergonhoso. pro Brasil, né? Exatamente, não existe isso. Então, eu acredito que nós precisamos ampliar, sim, o nosso nível de respeito com as pessoas. E tá tudo bem. Se você fizer algo errado, tem que ir lá e tem que denunciar você, mas tem que provar. O detalhe, na minha opinião, não faça uma denúncia sem uma prova, por favor. Ou então, vá lá na delegacia, resiste o BO na delegacia, da delegacia manda para você, você é comunicado, aí você publica. Verdade. Que aí você fez o caminho certo. Correto, né? É E igual, aí, por porque exemplo, qualquer pessoa hoje, cara, ela pode chegar na internet e falar o que ela quiser. é igual, por exemplo, o caso daquele jogador do Santos, que eu não vou falar o nome dele, que ele fala, pedala, Robinho, por exemplo, tá ligado? O que aconteceu com ele? Pô, ali foi provado, né?
Ali não tinha o que falar. Não foi tipo uma situação jogada ao ar pela menina. A menina tinha provas de tudo que aconteceu. Então, tipo, tinha mensagem do cara e a polícia começou a investigar o cara, tipo, deixou meio que escutas, né? Escutas que eu falo entre aspas, que estavam identificando mensagens através que ele tava trocando com os amigos. Então, tipo, pegou. Ali não tem o que falar. Ali é provado. E eu acho que às vezes falta pra galera, tipo, que acusa, falta esse negócio que você tá falando, que são as provas. Então, tipo assim, eu acho que tem que ter muito cuidado com relação a essas coisas, porque você acaba, tipo, acabando com a vida de alguém, com a família de alguém. Não só do cara, mas é da mãe que necessitou, da esposa, dos filhos. Então tem que ter Mas aí muito no cuidado, caso também, cara. quando envolve grana também, dá uma, tipo, mano, Dá mais provou, um tchan, mas né, mano? o cara tinha a grana pra se defender, Tá falando pra de quem? Do contratar, Marcelo? O Marcelo tem grana pra caralho. Então, Marcelo tem. Marcelo tá de boa, né, Marcelo? Eu tenho 5 advogados só. Então... Ô, Marcelo, é algum desses casos aí que aconteceu, tipo assim, deles tinha 6 anos que tinha acontecido já isso, entendeu? Não foi coisa recente, entendeu? Então a turma colocou lá agora, tá entendeu? certo, isso é velho. verdade, mas tem Ei, que falar. Na minha opinião, tá certo. Na minha opinião, tá errado, não. Eles estão certos. Certíssimo. Se eu pudesse dar uma dica, eu melhoraria o processo deles. É isso que eu O falei. método que eles estão O filtro. utilizando. O filtro, talvez. Mas ele tem que dar voz mesmo. A mulher precisa de voz. Porque ela, às vezes ela não tem como se defender, cara. Fala assim, mas não tem nenhuma denúncia contra o homem. O homem tem força, pô. Se a mulher for obrigar ele, ele pode usar força e sair. A mulher, às vezes, não tem. Isso não é mais fácil ir na delegacia do que ir numa página? Numa página aí se expor muita pessoa e Mas no às fim vezes, não vai dar em Capina, nada. mas sabe o né, que meu? acontece? Tipo assim, a mulher, ela se sente mal de ir numa delegacia falar que ela foi vítima de algum tipo de estupro. Ou tipo de, sei lá, de forçação de barra de alguma coisa. Ela se sente mal por ir lá. Ela fica Capitão, mal por ó, isso. a gente não sabe o que passa por dentro das pessoas. As mulheres ficam com vergonha, elas se sentem mal porque, pô, eu não consegui fazer nada. Imagina você, cara, vou dar um exemplo assim. Imagina um cara te pega, vamos ser sinceros, e te Kid estupra. Bengala, aquele Kid Bengala que veio aqui Kid estupra. naquela cadeira, tá ligado? Tu tinha coragem de ir na delegacia, prestar queixa contra esse cara, ou tu ia ter falar. vergonha de fazer isso? Rapaz, tem que ir, né? Não, tu não ia. Não, tem que ir, né? Vai ficar Ah, tu quietinho. não ia. Não, Eu, tem que ir. mas Não, eu, tem que ir. eu fiquei pensando agora na minha pergunta, eu falei, eu ia na porra. Eu ia falar o Eu quê? ia era esconder, mano. Mas voltando à história É dessa porque é página, foda, porque a pessoa às vezes ela se sente, só completar que ela se sente, cara, humilhada, ela se sente é o que eu acho, invadida, ela fica com vergonha. E mais ainda, que é o pior, se ela tenta contar pra alguém, as pessoas ainda querem culpar ela, É porra. verdade, ela, cara. realmente. Nossa, isso Porra. é revoltante. Aí ela fica sem, o que eu vou falar? Vou falar pra minha mãe, pro meu pai, pra minha filha dizer, ai, mas você tá andando com shortinho curto. Ela tem o direito, pô, de andar com shortinho curto. Exatamente. Mas hoje, ô Grageiro, tem a delegacia da mulher que é bem, por fim, é bem recebida, então qualquer coisinha você tem que ir na delegacia da mulher, entendeu? Não colocar em Facebook, em página, que não vai dar em porra nenhuma. Vai na delegacia da mulher que ela resolve. Se não resolver, pode chamar o capitão aqui, beleza? Mas acho que tem que expor também. Tem que expor. Eu cara. também. Eu acho que tem que fazer as duas coisas. É, tem tem que que ir lá fazer. na delegacia da. Ó, é a seguinte, eu acho que não é que você tem que expor, mas que você tem que buscar ajuda através das redes sociais. Porque não é expor a pessoa, não tá querendo expor, porque não é isso, não é, ele me coisou e agora eu vou coisar ele. Não é isso, não é um tá de vingança, é justiça. E ela tem que fazer, porque se você for na rede social e falar o nome da pessoa, você perde teu direito, pô. Agora imagina, alguém faz mal pra ti, tu vai lá e vai na rede social e aí abre o verbo, perde às vezes o direito daquilo e aí você vira vítima, porque ele vai te processar contra calúnia e Realmente. difamação. Então Tem que é ter tomar boletim, o cuidado para não sair da posição de vítima para a posição de acusado. Mas hoje as mulheres estão bem recebidas e tem delegacia pra tudo que é lado das mulheres. Pode ir lá Não, que eles, mano, são Isso, tão eu acho, muito que, bem. eu acho que o caso Tão das muito redes, bem, mano. os casos das redes sociais, eu acho que assim, elas se sentem, não é uma parada, mas elas se sentem iguais, que quando ela começa a ver relatos de outras mulheres e recebendo apoio de outras mulheres, até de outros caras, elas se sentem e falam, poxa, eu tenho força agora pra poder levar isso pra frente. Por isso que, por exemplo, que nem ele citou o caso de 6 anos, que tem casos de 6 anos, 7, 8 anos, por isso tem que falar mesmo. Agora ela Porque sentiu, agora- vamos dizer assim, forte pra poder falar. Vem uma outra galera também contando a mesma coisa, mesmas situações constrangedoras e fala, pô, agora é hora de todo mundo se juntar e vamos pra cima. Você já viu o Não, caso, mas- Marcelo, dentro da própria tipo, escola, por exemplo, que você ministrou aula, coisa do gênero de Não, cara. nada? Nunca vi, não. Que eu me recorde assim. Nunca aconteceu assim, que eu estivesse Presente, próximo. Nada. Não, nunca aconteceu. Então, é estranho, né, cara? Porque, tipo assim, depois você vê uma página com tantos relatos, né? Cara, mas ó, pensa, ó, um monte desses relatos aconteceram em horários, às vezes, que a escola fecha com aqueles ensaios mais... Uhum. Reservados. Não é assim, não é no meio de todo mundo, não é todo mundo. Às vezes é mais reservado. Às vezes o cara convida a mulher para uma aula particular e ele assedia ela na aula particular. Até aconselho professores que forem dar aula particular hoje, eles gravarem a aula, pô. É um método, né? Só gravar, ó, vou gravar para te passar depois, você estudar depois, tá? Não, é uma segurança para aluna e para ele. Se ele achar que pode ter problema.
Entendeu? Acho que o Uber faz isso hoje em dia também, né? Tem um sistema que eles Tem colocam que- câmera, né? É, Eles ué, pra colocam segurar a todo câmera mundo, pra- cara. Quanto É, mais mas seguro tá todo mundo certo. sentir, melhor. O- Eu acho que tem que usar a tecnologia pra isso mesmo, cara. Policiais também Por favor. usam pra gravar. É. perseguições, Isso, exatamente. viatura, essas Foi coisas. verdade, o cara, tipo, eles foram resgatar. Teve até um caso agora recente, em São Paulo mesmo, que o cara ia esfaquear a esposa e tinha a filha dele. E aí o pessoal da. Eu não sei qual que polícia que era, acho que era do GAT ou coisa do gênero, eles estavam, tipo, com uma câmera no Filmando. capacete, No aí, capacete. tipo, quebrando o portão, subindo, e tipo, eles filmam tudo. que É, e acontece. isso serve também, inclusive, para depois eles analisarem se eles estão seguindo os protocolos da Exato, polícia, é. né? Mas Então, teve um caso de uma mulher agora essa semana, acho que eu vi. O cara tava de boa, parado, assim, a mulher brigando com ele, discutindo e tal, ele assim. E a mulher vai, não sei o que, e começou a bater no vidro de uma loja. E dava uma cabeçada e pulava, não sei o que. Daqui a pouco a mulher quebrou o vidro e entrou pra dentro da loja sozinha, só que o cara pegou e saiu andando. E aí ela foi acusar o cara lá, falando que tinha batido nela, tinha quebrado a loja, não sei o que. Daqui a pouco o cara levou a filmagem da loja lá e mostrou lá. O cara assim, ó, Puts. de braço cruzado, ela se batendo, caiu pra dentro da loja ó, sozinha. mas esse aí é um caso muito Isolado. geralmente Isolado, mas assim- os caras batem mesmo. É, Bate. sim, sim, Bate. Os caras batem, aí inventa que é a mulher que tá doida. E aí, como isso é culturalmente, porque antes teve esse machismo impregnado aí, e aí elas se sentem com medo, né? Como é que eu vou denunciar? E aí, chegando lá, vai ter 3 policiais que vão me atender e rola o medo, rola o medo. É, e outra, isso a gente sabe elas disso. não têm uma proteção depois da denúncia, né? Fala, essa medida protetora de se manter o cara a 500 metros, 1 quilômetro depois dela, não... Quantas pessoas que tinham medida protetiva, quantas mulheres, e depois o cara foi lá e matou a mulher, Exatamente, bateu e fez... Então, assim, é tudo isso, né? Pô, naquela ponta lá, você vai denunciar o granjeiro, sei lá, mas, meu, o granjeiro é brabo. Na hora que ele... Como é que eu vou manter esse cara longe de mim? Quem vai manter? A polícia não... E mesmo assim, cara, quando o cara é ruim, não tem jeito. O cara vai lá e mesmo com medida protetiva, ele vai lá e faz a... faz. Lamentável. Mas... Infelizmente, é assim mesmo. Ô, Marcelo, vamos já entrar de quina logo aí? Vamos entrar A de última quina. vez que você entrou de quina, você ia se lascar, hein, cara, com o negão que tava na Marcelo, frente. você tem viajado bastante fora do Brasil. Como que é essas viagens aí? Você foi bem recebido nesses países? E como que é viajar se você tem um pouquinho de trauma de andar de avião? Como é que você sabe que tem trauma de andar de avião? Não, eu já tratei. Tá. Avião. Não, que teve uma Galera, época... vai ter que cortar essa parte aí, hein, mano? É avião. Avião. Continua, Marcelo. É, porque assim, ó, teve uma época que a gente viajou muito de avião e eu e minha esposa na suspensão ficar traumatizado, começamos a pegar muita turbulência. Então, todo final de semana a gente estava viajando. E aí, quanto mais você viaja, mais você corre o risco de passar por problemas no voo. E aí eu comecei a ficar traumatizado, né? Eu comecei a ficar com medo, depois a gente resolveu tratar e conseguimos passar por isso. Mas, antes da pandemia, né? Porque na pandemia, minha primeira viagem foi agora, depois da pandemia. Em abril eu peguei meu carro e a mulher e os meninos e os 3 panos de Buda que a gente tinha. Corri pro Maranhão, né? Tô lá desde abril. Pra Sailândia. Pra Sailândia. E aí o povo esse dia me viu e falou assim, gente, tu chegou agora? Eu falei, não, mas tô aqui desde abril. Eu falei, mas como é que tá? Eu falei, porque tinha um negócio que eles chamaram que era quarentena. Porque talvez não viu. A quarentena é pra gente ficar em casa, né? Não chegou. Sim. Aí não chegou lá porque eu cheguei e fui pra quarentena, né? E aí, cara, eu viajei muito. E pra fora do Brasil, cara, a recepção sempre é muito boa. É muito boa. O brasileiro, ele leva um pouco mais de animação, de Alegria, energia. né? Eu fui para o último país que eu fui foi Suécia, em dezembro do ano passado. Pertinho do Polo Norte. Olha papai. só. O país já é frio por ser ali, né? Do lado do Polo Norte, né? Eu fiquei sabendo uma coisa, Marcelo, só cortando o que você falou. Na verdade, até os mendigos lá falam sueco. Cara, e lá nos Estados Unidos que o cara fala inglês. Os mendigos. Desde E desde criança. Desde moleque. pequeno. Já nasce... Aí E aí na Suécia, cara, é muito frio. Então, na Europa em si, as pessoas são mais na dela. Não é um negócio como no Brasil, que elas são Mais frias, né? mais próximas. Mais sérias, né? Então lá, quando a gente chega, por exemplo, eu fui ministrar um curso de dança lá e foram alguns suecos, né? E eu falo bem sueco, né? Não, agora Porra pera. nenhuma. Eu já pedi pra você falar uma frase aqui já. Tipo, olhar. Eu não tenho olhar. Porra, eu nem lembro nenhuma palavra em sueco pra te falar. Nenhuma? Nenhuma. Chocolates Copenhague? Não. Ah, não, é Suíça, né? É Suíça? Cara, tira esse Mas cara tá ali na daqui, região, velho. ali, né? Tá bem perto ali. Eu, inclusive, fui Campo pela do- Suíça. Fui Campo pela do Suíça. Jordão, tá tudo ali. Mas, cara, a dança ela tem uma linguagem corporal muito, muito incrível, cara. Mesmo você não sabendo falar a língua dos caras, você consegue, através do movimento, através da dança, fazer com que eles sintam
essa paixão que você tem dentro de você. Então eles recepcionam muito bem, porque nós somos alegres, a gente ri de graça. Verdade. Eles não riem de graça. O que é rir de graça? Fez aquela expansão Europa, assim, pra dança, de, por exemplo, o Zouk. O Zouk é tipo... Porra, teve vários, cara. Teve o Adílio, que levou o Zouk pra Holanda. E aí o Adílio Porto do Rio de Janeiro foi um dos caras que abriu. Mas tem Rodrigo Delano, lá de Minas Gerais também, que levou. Eles abriram no mundo inteiro. Hoje tem o Cadu e Larissa que foram pra Austrália. Eu acho que eles a gente fez arrebentaram apaixonar lá. a gente no Zouk. Acho que foi o Cadu e Larissa, sabe? Então teve muita gente que abriu todo esse mercado pra lá fora, né? E nos Estados Unidos também, teve muita gente que foi para os Estados Unidos. Então as pessoas elas recepcionam muito bem. E tem uma coisa muito bacana quando você vai para fora, para dar aula de dança, por exemplo, que a galera se esforça para te entender porque ela quer aprender. Diferente se tu fosse trabalhar lá e que tu fosse precisar deles. Então eles não fazem muito esforço de te ajudar, não. Sim. Mas quando eles querem algo de você, eles se esforçam. Se esforça. Mas e a dificuldade da língua? Como é que funciona? Cara, eu não falo nem inglês, eu falo mal espanhol. Meu inglês é ruim, velho. Fala maranhês, né? Moço, Vale mas mais. ó, eu fui pros Estados Unidos, eu dei um curso de professor nos Estados Unidos em inglês, velho. Ah, pelo amor de Deus, velho. Não, tá acontecendo, velho. No Embromation, Oxente, mas rapaz. É sério isso? Eu não tô te falando. Porque a galera tava doida pra saber, doida pra aprender. Quando eles querem aprender, eles fazem os esforços dele. O que eu pensei, o que eu fiz até hoje na minha vida foi assim, cara, independente do que eu sei e o que eu não sei. Mas a minha mensagem chega. E chegava mesmo. Chegava e ia. E às vezes eu falo muito pra galera, cara, tu quer ir dar aula lá fora, não precisa saber falar inglês. Falar inglês é importantíssimo. Muito. Mas se tu não conseguiu estudar ou tu tem uma dificuldade de foco, porque na verdade a minha dificuldade de falar inglês é não parar para estudar. Pô, se eu falar, vou estudar, aprender inglês, comecei isso com o Marlon esses dias. Se for para parar, você aprende, mas você tem que focar. E aí, às vezes você não foca e acha que é o inglês que é complicado. Mas, e aí quando eles querem entender, eles entendem. Aí eles fazem esforço e tal, e é muito bacana. Só que quando você consegue se comunicar, porra, velho, isso é libertador. Total, né? É libertador. Quando você vai lá fora e se comunica. Pra quantas pessoas, Marcelo, você deu aula nos Estados Unidos? Não, lá não são muitas pessoas que fizeram. Não, porque a gente estava, inclusive, ajudando a implantar a dança lá. Eram poucas pessoas. Ano? A primeira vez que eu fui foi em Nova York, foi 2014. Foi quando eu lancei o meu livro lá. Né? Na ocasião, eu aproveitei para lançar o meu livro. Eu lancei meu livro em 2014, e aí eu fiz a tradução para o inglês, e aí fui lançar nos Estados Unidos, Nova York. E fala do que o livro do Marcelo? Esse livro, um dos meus livros... Nossa, é louco. Esse livro em si fala sobre ensino-aprendizagem através da andragogia. O que seria andragogia? A andragogia, ela é uma ciência, é uma teoria que auxilia o adulto a aprender, diferentemente da pedagogia, que é uma ciência que foi desenvolvida para doutrinar crianças e jovens, na época para o sacerdócio, mas que tem um cunho principal de fazer com que as crianças se desenvolvam nesse aprendizado. Nasceu lá no século V, mas a andragogia nasce na Revolução Industrial e ela tem o objetivo de mostrar que o adulto consegue aprender mesmo depois de adulto. E aí na dança de salão, qual é a maioria dos nossos alunos? São adultos. São adultos. E a gente usava a pedagogia, usa ainda. E é verdade, né? Porque, tipo assim, quando você atinge determinada idade, você tem uma dificuldade maior para entender as coisas, né? E aí, por exemplo, que nem pra uma criança, você dá as mãos para ela e você ensina ela a engatinhar. Vamos dizer, desculpa, na verdade, dar os primeiros passinhos. Tipo, com adulto seria praticamente a mesma coisa? Seria mais ou menos essa É que ideia? a gente precisa usar o processo de assimilação para adulto. Se a gente não usar o processo de assimilação, ele tem dificuldade de aprender. O que é o processo de assimilação? Você vai pegar um aluno que ele é mecânico. Pô, se você der um exemplo aí, como é que você vai começar a dançar? Falou, ó, você vai lá, quando você senta no carro, você não arruma o carro? Não arruma, você não organiza o banco? Sim. Quando você vai dançar, você tem que abraçar e você tem que se organizar com sua parceira. Depois, quando você vai dirigir o carro, você não engata a primeira marcha, vai soltando a embreagem, acelerando para sair? Então, quando você vai sair assim, ó, você pega, transfere o peso para o lado direito e aí você vai com a esquerda para frente, por exemplo. Show, hein, papai? Porra, velho, aí é fácil aprender. Fica fácil. Mas se você só ensinar na via técnica, sem levar em consideração o que a pessoa faz, sem fazer a relação com os exemplos do que ela faz, aí ela tem mais dificuldade. Então, tipo assim, é interessante e importante você conhecer a pessoa para quem você está ensinando? Você tem que conhecer. Por obrigação. Professor, na minha concepção, enquanto professor, enquanto formador de professor, você não pode dar aula sem entender
o que carrega essa pessoa com A ela. necessidade de cada um. Porque às vezes você sabe o que aconteceu no passado, e aí é um toquezinho que você destrava e o cara, putz. Verdade. Eu fui dar aula para uma mulher, e ela me contratou para dar aula de tango para ela na época, 2013. É rapidinho o exemplo. E aí fechei com ela tudo, fui para lá e tal. Primeiro dia de aula, já tinha certo. Antes de ir ela, vou lhe pagar logo. Aí falou, Vamos fechar logo isso aqui? A melhor parte. Checão deu na chega, já época. fui rindo para ela, né? Checão. Aí quando eu fui abraçar, ela falou assim, ó, só tem um problema, eu não consigo abraçar não. Que graxa, hein? Deu Falei, como ruim. assim? Ela falou assim, eu tenho um problema, um trauma e eu não abraço ninguém não. Falei, legal, para dançar tango. Porra, é uma dança de abraço total, fechou. Tá certinha. Beleza, mas vamos fazer outras coisas aqui, né? Aí vamos fazer outra coisa. Tal. E aí, como é que foi a infância? Ah, minha infância foi assim, assim. Aí, como é que você era a sua adolescência? Ah, foi assim, assim. Aí, como é que aconteceu? Assim, assim. Pum! Descobri o trauma dela. Foi com o marido. O marido dela não abraçava ela porque dizia que o abraço dela era ruim. E ela criou um afastamento de abraço que ela não abraçava mais ninguém. Por conta do... Nossa, que louco. Do trauma com o marido. Eu falei, beleza, primeira aula, né? Peguei na mão dela, ela deixou pegar na mão e foi indo. Segunda aula, peguei no braço. Foi indo. Terceira aula, peguei no ombro. Foi indo. Quarta aula, já encostei pra cá. Daqui a pouco ela estava abraçada. E ela não percebeu que estava abraçada. Foi natural, né? Não Porque precisou, foi- não precisou exatamente. forçar nada. Foi Ela foi indo. se sentindo confiante, foi Isso. abraçando. Bacana. E daí a pouco, passou umas 7, 8 aulas. Eu falei, tá, e como é que tá o problema do abraço? Ela, qual o problema? Eu falei do trauma. Ela, ixi, era mesmo, né? Ela Ixi, lembrou, homem. falou, nossa, tu tá me abraçando. Eu falei, não, você que me abraçou. Ela, verdade, nossa. Marcelo tinha um trauma. Eu falei, agora vamos além. Agora você vai abraçar as pessoas. Ah, não consigo não. Fomos lá daqui a pouco. Todo mundo que chegava amigo dela, ela, pum, abraçava. O marido falou, meu Deus do céu, mudou a mulher. Caraca, que louco. Mas o mesmo marido que criticou ela por conta do abraço ruim era o que depois falou que... Ela vivia com esse marido já há 20 anos sem ser marido. Eles eram muito ricos. Eles viviam na mesma casa juntos, mas separados. Ah, sei. Era muito mais caro separar, entendeu? Porra, mas é caro. Pra cacete. Ô, Rony. Não se pare. Não falei que o cara é inteligente? Eu falei pra você, o cara é malandro, mano, inteligente. Veio lá do É pra frente. do Maranhão e não é macumbeiro, é dançarino e... Ô, Marcelo, e essa pegada que você tem que entender muito bem assim a pessoa, cara. Lógico que eu não tô separando o que é diferenciado por ser. Mas, por exemplo, você tratou com um famoso. Na dança dos famosos, por exemplo, quando dançou com ele. É muito diferente você lidar com uma pessoa, por exemplo, que vai na sua aula, que, vamos dizer assim, entre aspas, é um ninguém, vamos dizer assim? Tem uma diferença? Tem, cara. Todo mundo que... Cada um tá no seu lugar, ele tem forma de comportamento diferente. O artista, ele tem um ego muito inflado. E ele tá numa posição ali que ele está sendo exposto para a sociedade. Então ele é muito armado todo tempo, porque ele não quer passar vergonha. Ele está fazendo algo que ele não domina. Então o ego dele é um negócio Lá em inflado. cima. Você tem que saber lidar. Eu acredito muito que... Mas eu acho que todos os professores deveriam saber. Se não sabem, é bom que busquem saber. Eu fiz uma pós-graduação de psicologia educacional. Então isso me facilita, e aí, claro, com o amadurecimento, facilita você tratar mais com esses egos das pessoas. Porque, de fato, eles têm um ego muito inflado. Você precisa saber como lidar com eles, senão o tiro sai pela culatra. Então eles estão muito dispostos, assim, ó, os que eu trabalhei, estão dispostos, mas você tem que saber lidar. Tinha uma que eu tinha que fazer com que a minha ideia fosse dada por ela. Então era assim, ó. Eu falava, ó, lembra que tu me falou um negócio assim, assim, ela... Não, lembro não. Eu falei, tu me falou. Ela falou, então legal, então vamos fazer. Então bora. Por quê? Porque ela só queria fazer uma coisa que fosse da cabeça dela. cabeça dela, E entendi. pra mim não importava se era eu que dava a ideia ou ela. A importância é que nós fizéssemos, porque o resultado final ia que ser bom pra saísse. todo mundo. Então, quem tem na minha opinião, quem tem esse nível de conhecimento, cara, porra, tira isso de letra e vai pra um outro nível, E cara. como surgiu o convite pro Marcelo entrar na dança dos famosos? A primeira vez era a seleção. Foram 3 pessoas que me E indicaram. como é que funciona o sistema de seleção? Agora Na fiquei época? curioso. Não, agora o sistema de seleção, em 2017 e 2018, eu estruturei o método lá que eles faziam as escolhas, né? Você faz parte disso, então? Eu fiz, não faço mais. Ah, Então, quando foi a primeira vez que eu fui, eles mandavam currículo, foto, vídeo dançando, eles chamavam, ia pra lá fazer um teste.
e passava. Na minha época, a gente fazia todo esse processo também, porém a gente tinha critérios. Porque nos anos anteriores nós não tínhamos critérios. E quais eram os critérios? Bom, tem o critério de habilidade. Você tem que ter habilidade de dança. Você tem que ter versatilidade. Porque lá não é a dança de salão dos famosos. É a dança dos famosos. Você não vai dançar só danças a dois. Eu tive que aprender a fazer sapateado americano, que eu nunca sabia. Eu tive que dançar Você funk. aprendeu lá, vamos dizer assim? Tipo, na época que você... Caraca, Na marra. Marcelo. Não, maquiando. É maquiando. Você não aprende. Você maquia. Verdade, Você maquia, verdade. aprende uma Pode crer. sequência de movimento, executa na melhor proporção que você consegue e vai embora, né? Então, mas hoje tem vários outros critérios. Tem critérios também de perfil. Para você tem que ser um rosto que eles entendem. Ah, sério? Que vende. Você pode pegar. Tem essa, Isso, então. às vezes, o teu 3x4 hoje fala muito. Então, eles veem se você é um cara que vende, que tem um perfil legal, se você está em forma, porque eles precisam também do sex appeal, de tudo aquele negócio. Rola e um tal. preconceitinho, então, por exemplo, se a pessoa for, tipo, mais Meia gordinha ou meia mais magrinha? desabonitada. Não rola o preconceito. Não rola, né? Você não passa. Ah, não passa. Não tem preconceito, não, Não tem passou. preconceito, porque o preconceito era assim. Não tem Por que eu não fui chamado ainda dança Chega aí, famosa, hein, mano? Eu mando uma foto 3x4 lá, você acha que então já... Esse nariz aí? Seleção. Já era eliminado. Ô, louco, bicho. Caraca, Marcelo, sério, Porque velho? preconceito é se eles deixassem tu ir lá pra fazer o teste, entendeu? Mas Já os caras nem já vai. definem o perfil, pô. O perfil é esse. Já tem um padrão, né? Mas lógico, como o cara tá errado? Não. Não. É o que eles precisam. Agora, se você quiser testar e botar a cara, vai que cola, né? Vai que cola. Eu não era esses bonitos e passei, né? Então, Não, eles mas- abriram exceção pra alguns lá, né? Aí você mandou esse currículo, Tem a cota. mandou o vídeo. Na primeira vez foi. Sim. Na segunda vez não, eles já me convidaram direto já. Quem faz os convites da Dança Famosa direto? É um diretor da própria... É um diretor, tem um diretor artístico que faz, que é o Mas ele Silvio dança Lengrumber. também, o diretor? O diretor artístico, sim, ele é profissional de dança. ele é Ele profissional. é o Silvio Lengrumber. Ele, e quando tem outros coreógrafos, eles Famoso. chamam também. Famoso Silvio. Tem que trabalhar com ele, né, ô? Ó, tem que dar um Famoso time lá, tem que dar um Ô, time louco, lá. é verdade, galera, só pra lembrar aí pra vocês, tá? Que a gente tem que fazer sempre um intervalinho pra trocar as águas, trocar as baterias das câmeras, porque nós é pobre ainda. E aí a gente vai fazer um intervalinho de 5 segundos pra vocês, mais 5 minutos pra nós. Já já a gente volta. Valeu, obrigado, é nóis. Salve, povo! Eu ia falar salve, galera, mas eu falei salve, povo! Estamos de volta Chama. com a parte final do nosso Conecta Talkcast. Conversando aqui hoje com um incrível, de verdade, um dos caras mais tops que eu conheço, o senhor Marcelo Grangeiro. Galera, já já a gente vai abrir aquele esquema de perguntas que a gente sempre faz, tá? Mas inicialmente, só pra gente fechar o assunto, Dança dos Famosos, que a gente já bebeu nossa aguinha e tal, vou deixar o Marcelo concluir, tá? Como é que foi a entrada lá dentro dos Famosos e o pós. Como é que foi mesmo, Marcelo, pra entrar? Não, na primeira vez eu fui indicado por 3 pessoas. E aí eu fiz o teste e passei e fui. Na segunda vez eu já recebi o convite para ir fazer o teste. Na época eu também já ajudava, eu indicava alguns amigos para ir fazer o teste. Eu tinha uma posição assim, ó. E só para deixar claro, hoje eu me aposentei, tá? Sério? Você não volta mais? Não volto mais. Ah, Marcelo, não É, faz não isso não, volto cara. mais, Tem que é. fazer, pô. Andar. Mas eu vou te explicar por que eu Ah. não volto mais, se faz sentido para vocês, né? Quando eu não participava do programa, eu via que muitas vezes eram os mesmos participantes. Eu achava que... Eu pensava assim, caraca, velho, os caras podiam participar e dar oportunidade para outros participarem. Tem um né? rodízio, né? Tem um rodízio, né? Então, eu falava muito isso antes, né? E aí, quando eu entrei, eu participei a primeira vez, depois demorou um certo tempo, eu participei 2 vezes, e eu acho que deu para mim. Agora, eu acho que eu deveria sair para que outros amigos, outras pessoas tivessem a oportunidade. Oportunidade, então, na verdade. Não você que se eu quisesse ir, eu ia todo ano, não é isso, mas é uma coisa minha mesmo. Eu acho que meus amigos merecem a oportunidade. Bacana de ter a O que visibilidade, né? E outra coisa muito, muito massa que eu acho, cara. Eu fui um dos que mais aproveitou esse negócio de dança dos famosos. Sério? Porque eu sou marqueteiro, né, velho? Ah, muito. Sou comunicador. E aí a galera, muita gente entra lá, faz um monte de coisa e não sabe usar isso a favor. E além de não saber usar, não pede ajuda para quem sabe e não busca saber como. Então, para mim, foi bacana. E tem um detalhe aí, ó, na parada, se liga.
Sou campeão, pai. Ô, Marcelo, você falou uma pegada top. Chama. Ei, chama, papai, Chama, papai. Moço, se eu volto lá e perco, eu sou um perdedão, meu irmão. Então, como eu nunca mais vou voltar, eu vou ser campeão pro resto da certo. vida. Ô, capitão, você queria fazer uma pergunta pra ele, o que era? Ô Marcelo, como que foi dançar com a Viviana Araújo, mano? Como é que foi, Mano, porra, mano. A gente quer saber. Porra, velho, foi massa, velho. Conta tudo. É legal. Cara, a Viviane, ela é um ser humano muito massa, cara. Ela é divertida, ela é brincalhona, ela é dedicada pra caralho. Ela é muito dedicada. Eu vi um velho, vídeo dela muito. assim na internet. Cara, é muito dedicada, né? Top. É tanto, na época que eu tava lá, cara, eu fiquei com 7% de gordura corporal Ô, louco. pra eu chegar perto. O pai ficou sequinho. O pai ficou on. O pai tava o ó e ficou on, né? Agora de novo voltou pro ó de novo. O pai tá o ó de novo. Agora o pai tá o Ele oi. tá o ó de novo. Mas, velho, e aí você se inspira. Cara, ó, uma coisa é fato. Quando você tá perto de pessoas que são focadas, pessoas que são pra frente, pessoas... Gostosas. Pessoas que treinam, que tem... Cara, ela era muito Ela já é do meio, né? Ela é bailarina, não é? Também? disciplinada, mano. E aí, quando eu cheguei pra dançar com ela, eu falei, caraca, quando você começa a conviver com alguém que realmente consegue manter esse nível de foco e disciplina, aí eu falei, vou rachar, velho. Ei, fiquei trincadinho, foi a única vez na vida também que eu fiquei assim. Então, como era dançar com ela, cara, era muito bacana, porque ela era uma pessoa bacana, era divertida. É ruim quando você dança com alguém que tem uma energia pra baixo, Ruim, sabe? né? A dela era muito boa, cara, então foi sensacional. Eu acredito que ela também é uma pessoa que ela se dedica muito naquilo, ela queria muito aquilo, isso faz diferença, né? Então ela assim, cara, eu quero muito ganhar esse negócio. Falei, beleza, então vamos jogar pra gente poder ganhar. E automaticamente, aos poucos, a gente foi conseguindo se alinhar. Então é muito bacana, ela é muito... O primeiro que você dançou, Marcelo, quem foi? Foi a Sharon Menezes. Sharon Menezes. Que também foi uma parceiraça, também, assim. hein? Linda. As Tá duas, mal as também duas de parceiro, hein, são- pai? Não tinha ponto de correr, né? Tinha que aceitar, né? Na Globo, né? Eu tava lá mesmo, tava isso fazendo mesmo. nada. Aí tinha uma Sharon e uma Vivi. Mas sabe a coisa mais top que existiu nessas duas parceiras que eu tive? O respeito, cara, que a gente teve. E eu principalmente por elas. Porque o que passa na cabeça das pessoas às vezes, e aí, cara, você aproveitou? Eu falei, velho, só um doente consegue se aproveitar de uma mulher dançando daquele jeito que a gente dançava. Então não tem lógica. Ela era uma parceira de dança. E todas as minhas parceiras de dança eram sempre mulheres muito lindas, cara. Eram sempre mulheres bonitas. Deu sorte, hein? Não só lá, mas na minha vida. A minha esposa, cara, é a mais linda de todas. A minha esposa dançando, tu viu? Senhorita Dâmila. O quê, cara? Ela é top demais. Então, é uma coisa que eu acho que o profissional tem que ter, né? Você mantém contato com elas até hoje? Até hoje. Sério? É. Então já pode desenrolar um contato da Viviane Araújo pra vir pra cá. Vocês têm um É, grupo Vivi, no vem em São WhatsApp, Paulo. o- Vivi direto do Rio Já para o falo Conecta, logo. hein? Já falo logo. E deixa eu te fazer uma pergunta, Marcelão. A gente tá falando, brincou naquela parte, só voltando um pouquinho, do ser marqueteiro, né? E tal. Você acha que quebrou muito esse esquema da pandemia, as escolas e tal? Cara, a Dança, pandemia, ela não vou dizer que foi boa, não, que ela não foi boa, não, tá? Mas ela deu uma oportunidade ímpar para todos os pequenos negócios, e grandes, e médios, e bigs, sei lá. Que foi a oportunidade das pessoas se reinventarem. Os que tiverem essa sacada de falar, pô, vou aproveitar esse momento, vou organizar meu negócio, ou vou transformar no negócio. O que acontece é que dentro da dança é um ramo de atividade amador. É isso mesmo que você está me ouvindo. Amador. As pessoas não fazem isso de forma profissional. Isso é uma paixão. E a paixão, como qualquer outra paixão, ela é o quê? Ela é inconsequente. Inconsequente, verdade. E aí o que acontece? As pessoas confundiram. Eu tenho uma paixão pela minha escola de dança. Paixão, escuta isso, paixão não gera resultado. O que gera resultado é comprometimento que tem paixão. É como se fosse, por exemplo, acender uma fogueira. O fogo por si só não faz a chama. Quem faz a chama é a lenha. E a lenha é o comprometimento. O fogo é a paixão. Então tu vai dizer que eu amo, eu sou apaixonado por... Tá, mas tu tem um negócio com dança? Não. Então tu não é tão apaixonado assim, não. Agora, se tu amasse a dança, tu ia transformar essa paixão no negócio. Um negócio de amor. E aí tu ia realmente fazer isso de uma forma profissional para que tu pudesse alcançar mais pessoas.
Porque se eu pego a minha paixão e transformo num negócio, eu amplio a possibilidade de pessoas terem acesso. Verdade. A conhecer a dança do jeito que você vê, né? Então o que acontece? A gente tá falando com o amador. E aí tem um negócio muito top do amador, cara. Qual é a diferença básica do amador e do profissional? Tu sabe? Valendo 2 pontos. Não, você quer falar 2.000, já ia responder, mas 2.000, caralho. 2 contos. Porra, 2.000 eu falaria aqui, suave. Cara, simples assim. Sabe, quer saber qual é a diferença do amador pro profissional? É que o profissional tem lucro, pai. Lucro, ganha dinheiro. O amador não ganha. Verdade. O amador fica ali remoendo. Roendo o osso. E aí, roendo o osso, eu falo, moço, solta o osso pra tu poder comer a carne. Não solta o osso, gosta do osso. E aí eu vou dizer... Aí, sabe o que tá acontecendo agora pra quem é amador e tá escutando isso aqui? Tá chateado. Amador, fica, pai. Ficou bem. Tá chateado, fica. Por quê? Porque ele não gosta quem toca na ferida. Ele corre. Simples assim, pai. Quando as pessoas da dança começarem a enxergar isso, que isso é um negócio, e é um negócio que, se ele organizar, ele alcança mais pessoas. Se ele entende isso, macho, ele vai pro nível profissional e começa a ter lucro. Porque eu te garanto uma coisa, não é normal você ficar dizendo que você tem uma escola que não gera recursos financeiros para ti. Não é normal. Porque passaram a vida inteira falando assim, não, porque E aí, Roberto? é a pessoa apaixonada por dança e a dança tem que viver de dança, é difícil mesmo, rapaz. Então não é um negócio que eu quero pra minha vida. Eu vou largar essa porra de mão. Porque se eu não puder ter um negócio que eu tenha lucro, que eu dê uma condição melhor pra minha família, não vale a pena ter, pô. E você não viva bem através disso. Cara, qual é o sentido que tem? Não tem sentido. Nossa. A gente precisa pegar o quê? É transformar nossa paixão, que é maravilhosa, colocar ela na frente, aumentar o nível de comprometimento. Quanto mais comprometimento você coloca e menos paixão você coloca, você começa a tomar decisões racionais. Que a paixão te leva a tomar decisões emocionais. E tu mesmo na pandemia, ferrado, tu abre teu negócio de novo, sem ter plano estratégico nenhum para reabrir. E depois, sei lá, você não está preparado para o próximo lockdown. O que uma empresa tem que fazer hoje? Uma empresa hoje, ela tem que fazer o quê? Ela tem que reabrir e se preparar para a próxima crise. É isso que tem que fazer. Prepare-se para a próxima crise. Mas se não tiver, você está pronto, pai. Tá pronto, exatamente. E se tiver, eu tô pronto também, pai. Tô aqui. Porque a gente nunca fez isso. E aí o nosso negócio era tão frágil que Quebrou todo mundo. quebrou todo mundo. Realmente. Faliu. Mas E aí, então, tipo, é isso. Falta pra galera enxergar isso como um business. Exatamente. Só que não vão enxergar. Não vão? Não vão. Aí vai doer de novo, porque quem tá escutando vai doer. Porque não somos de negócio, pô. Falta isso. São pessoas que querem dançar, pessoas que querem ter um lugar para eles dizerem que eles são os foda, para eles ficarem se Sim, isso é lambendo. verdade. Isso aí que É ego, pai. isso Tudo aí é que ego. Isso aí que eu ia te perguntar agora, Marcelão. A partir do momento que eu acho que qualquer ritmo se populariza demais, que ele tem uma expansão muito grande, meio que sem controle, o que acontece? Uma, a gente acaba perdendo referência de quem são os caras que realmente nos incentivam, que realmente a gente A tradição, né, deve dos caras. seguir. E a outra, eu acho que é isso, sabe? Acho que é querer vender um produto muito barato ou fazer de graça, sabe? Então, assim, a gente conhece alguns professores e tal, e tem até um exemplo aí do capitão, que era o seguinte, falou assim, poxa, as pessoas realmente, elas fazem por paixão, por amor. Então, assim, às vezes eu me sentia bem dançando, dando aula, então, assim, eu queria levar isso mais pra frente, mas eu não via como um negócio. Então, qualquer coisa que ele me oferecesse, pra mim tava bom. Então, tipo, aí ele falou assim, poxa, mas você vai dar 1 hora de aula por R$20? Eu falei assim, não, por 20 não, mas por 25 eu já vou. Você entendeu? É um amador que tá citando, cara. Eu O acho- que acontece assim, é porque tu não fazia isso pelo dinheiro, tu fazia pelo propósito que tinha atrás daquilo, que não tem nenhum problema. Desde que isso seja organizado como negócio. Você pode dar aula de graça, cara. O meu propósito e eu tô trabalhando e tô chegando, pai. Não depender de dança. Porque se um dia que eu não conseguir, não precisar mais depender de dança para eu botar comida na minha mesa, macho, aí eu consigo levar a dança para muito mais pessoas. E é meu negócio que vai ser isso, meu negócio. Não vou levar de qualquer jeito, não, eu vou levar organizado. Eu vou levar para quê? De repente, o meu objetivo é atrair 1 milhão de novas pessoas para dança. Despertar essas pessoas para dançar e jogar para tua escola, para tua escola, para tua escola, para a escola do outro. E o outro tocar como negócio. Minha intenção é essa. O meu destino eu vou trabalhar para eu não depender de dança, porque daí eu posso fazer mais ainda pela dança. Bacana. Eu tive, assim, lógico que não é nessa proporção, mas eu tive esse mesmo insight lá atrás. Tipo assim, eu fazia aula e eu conhecia a dança através de uma forma meio ruim. Eu tava meio mal, tal, não sei o que, e conheci a dança. E aí o que acontece?
passou um tempo até participar dos campeonatos e tal. E aí eu conversei com o meu professor. Falei assim, obrigado, mano. Hoje em dia eu falo que eu sou uma outra pessoa por conta de você. Porque você me ensinou como pessoa, não só como dançarino. Que acho que como você admira seu professor como pessoa, acho que é o mais bacana, além do profissional, né? E eu falei assim, mano, o que eu puder fazer por você, você pode ter certeza que eu vou fazer. Aí ele pegou, olhou pra mim e falou assim, ó, se você acha que você pode fazer tudo isso pra mim, não precisa fazer nada pra mim, passa pra frente. Isso. Ele falou, passa pra frente. E aí aconteceu de eu tomar a frente de um projeto social que dava aula em escolas, né? Aos finais de semana. E aí foi exatamente isso. Eu quis levar esse amor, aí abri esse projeto social, levei pra frente. Não dependia disso, eu trabalho e tal. E aí sim, e aí tipo, muita gente que vinha, tinha gente que vinha, de outros bairros a pé pra poder fazer aula lá no final de semana que era de graça. Isso, e agora tu pensa, mas se o cara abre um negócio, ele tem os custos dele de um negócio. Uma escola de dança não pode dar aula de graça. Ela pode ter uma perna lá, um projeto social uma vez, mas o negócio do cara, ele precisa se autossustentar. Senão ele não sobrevive, né, Marcelo? Mas e outra coisa, qual é o sentido de você abrir um negócio, só por abrir negócio, pra dizer que tem um negócio? Eu fiquei 3 anos com uma escola de dança que me dava prejuízo e o que eu não a fechava porque eu gostava de dizer que eu era empresário, que eu tinha uma escola de dança. Dois. O ego. Era o ego, Marcelo? Ei, era o ego, pô, era o ego. Era meu ego. Era meu ego falando, moço. Eu queria ter uma... Não, eu tenho uma escola. Só levava ferro, pai. Por quê? Porque eu não sabia administrar, porque eu não entendia de gestão. E meu espaço era muito grande para a proporção de clientes que eu tinha. Se eu fizesse uma análise hoje do meu negócio, eu tinha migrado o meu negócio para um outro lugar, menor, com menos pessoas, mas que eu pudesse sustentar aquilo ainda. Mas na época eu não entendia. E mesmo assim eu ainda consegui sair desse espaço, que era muito grande na época, e aluguei uma sala que já existia, e eu fazia alguns dias meu trabalho lá, junto com outras aulas que existiam. Então eu peguei um espaço, fiz um co-work lá com esse espaço e tive muito mais resultado. Foi muito mais É só um modelo de vantajoso. negócio, cara. É um modelo de negócio. Pequeno jogada ajuste. diferente. Eu saí de um cara que fechava no vermelho, saía com um monte de prejuízo, para um cara que começou a ter lucro. Só porque eu peguei e transformei meu negócio em um outro modelo de negócio. E aí, capitão, anotou, né? É isso aí, anotei sim, já saí fora. Ô, Marcelo, uma pergunta pra você e sobre esse ritmo aí, o sertanejo, o que você fala aí pra galera do sertanejo aí? Nem pareceu que você ia perguntar isso, cara. Mas... Cara, por essa eu não esperava. Pegou todo mundo da mesa de surpresa. Nossa! Sertanejo. Capitão, Carol, o sertanejo, a dança sertaneja é uma dança muito promissora. Por quê? Porque as pessoas geralmente elas gostam de dançar um estilo musical que elas têm acesso. Hoje, a música mais tocada no Brasil é sertanejo. Isso é fato. Hoje, nas paradas de sucesso, quem ficou em primeiro de novo esse ano? Marília Mendonça. Gustavo Lima é o cara Gustavo mais estourado. Lima. O que acontece é que existe... Não existe uma organização, não existe uma estruturação para que isso possa ser democratizado. Essa é a palavra, democratizar. Então, é um estilo que eu vejo amador demais da conta, né? O mais amador. Não, todos são. Não, Mas é porque a gente acha que a grama do vizinho é mais verde, mas não é não. É não, viu? Tá no mesmo nível, será? Tá sim, cara. Como é que o cara se torna professor de dança hoje, de dança de salão? Você sabe como é que é? Não, eu quero saber. Quer saber? Quero. É só ele ter um aluno, pô. Um aluno. Oxe, gente, é professor. O cara chamou ele de professor, ele virou. É isso, pô. O capitão caiu de paraquedas na dança também, mano. É isso, professor. mas não é isso. Virou Professor. professor. Não tem nada que tenha um processo para ele passar. Como é que o cara se torna advogado? Ele tem que estudar, ele tem que se formar, aí ele vai fazer uma prova para ser reconhecido Como quando... advogado. Exatamente. Como é que o cara vira professor de dança? Ele tem alguém que queira fazer aula com ele. Ele não precisa nem ele ter feito aula. Como é que o cara vira professor de dança no sertanejo? Ele ganhou um campeonato, pai. E no outro dia ele tá requisitado pra caralho. Olha aí. E aí? Às vezes nem ganha, Marcelo. É Nem só fato. participa, nem ganha. Ó, galera, a essa vez parte nem boa. ganha, já é professor, 10 anos, viu? E agora quer que eu lhe diga a pior ou a melhor? Ele tem o direito. Porque todos nós começamos assim. Mesma pegada? Mesma pegada. Como é que eu comecei a dar aula? Os caras falaram, rapaz, tu dança bem na banda. Eu falei, é mesmo, é. Não ensina, eu falei, ensino. Então, peraí. 34 alunos na sala. Eu entrei e o cara falou, rapaz, tu vai ensinar o quê? Eu falei, eu não sei não. Chachado. Não, você não entendi de aula, pô. Eu falei, ó, deixa eu te mostrar, eu faço assim, ó. Assim, ó, aí, ó, vai. Agora vai vocês. E aí foi. Essa era a didática do Marcelo? Era a didática do Marcelo, pô.
Aí eu falei, rapaz, eu tenho que aprender a dar aula, velho. Que eu me senti mal nesse dia. Eu falei, rapaz, eu tô enganando as pessoas. Aí eu fui estudar, fiz educação física, fiz um monte de cursos de dança, aí eu fui estudar mais ainda, aí fui me especializar, fui fazer pós-graduação em dança, e eu fui entender, eu falei, caraca, velho, existe um mundo por trás disso. Só que hoje, quem está na minha posição, quem já tem um reconhecimento, fica criticando quem está começando. Mas a maioria começou como esse cara que está começando hoje. Do mesmo jeito. E eu falo assim, rapaz, mas tem os caras aqui começaram a dar aula com o Eu falei, pô, chama esse cara pra perto de você, ajude ele. Porque o que mais que eu queria na minha vida, quando eu comecei, sem saber, alguém falasse, rapaz, vem aqui, deixa eu te ajudar aqui, que tu tá fazendo tudo errado aí. Pô, mas tu não quer ajudar, tu só quer criticar. Macho, as pessoas tendem sempre a reclamar, a falar do outro. E outra, elas esquecem que elas passaram por isso no passado. Entende? Então, quem está começando, o cara tem direito? Tem direito. Até a gente regularizar isso no futuro, porque nem profissão de dança de salão, não é profissão, não é reconhecido. Não existe isso. Legalmente não existe o professor de dança de salão. Entende? Uhum. Então, no sertanejo também é como na dança. Não ache que aqui é pior ou melhor. Não, nós estamos na mesma proporção. Agora, só fechar bem aqui, se a galera da dança enxergasse isso de uma forma mais estratégica, e se as pessoas pegassem 30% do filho de uma égua do ego que fica dentro de cada um e parar de querer ser o dono de tudo e falar, não, moço, é seu também, é nosso, vamos, não, é meu, aí esse passo foi eu que criei. Rapaz, se eles pararem, tirar esse ego de fora, cara, esse sertanejo ia crescer numa proporção que vocês podiam se preparar que vocês iam invadir o Brasil, cara. Porra. Agora, enquanto isso não acontece, macho, vocês vão ficar aqui no gueto, todo mundo no seu, dizendo que o seu é melhor, que o seu passo é melhor, que aquele passo não é, que aquele outro não é, e a gente não vai sair daqui. Não é só no sertanejo não, viu? No geral. Menos de 1% da população brasileira dança essas danças que nós dançamos. Menos de 1%. Nós somos um gueto. E isso, muito, é nossa culpa. A gente não democratiza isso. Falta incentivo, você acha também? Não. Não? Não. Se nós fôssemos organizados, tinha incentivo. Porque, por exemplo, eu cito os Estados Unidos, né? Eu tenho uma amizade com o Charles, por exemplo. E aí ele fala assim que lá a galera recebe pra fazer, por exemplo, você fazer aula, e desculpa, na verdade, você traz uma galera pra fazer, algum tipo de evento. Essa galera recebe, mesmo não sendo o profissional da situação, mas essa galera recebe pra estar lá todos os dias, de alimentação e tudo mais. Eu não vejo isso aqui. Tem isso aqui no Brasil? Aqui nós somos amadores, pai. Aqui tem o auxílio emergencial. Aqui nós somos amadores. Total. Os Estados Unidos é outro nível. Os caras têm um outro nível de consciência sobre tudo que é feito. Os caras têm outro nível de consciência de comprometimento. Aqui quem faz evento de dança é amador, a maioria. É geral. É amador. E amador, tu vê no dia que faltou um negócio, você não sabia que tinha que ter. Aí o ECAD chega, manda fechar. Tem um ECAD, o que é ECAD? Você não sabe o que é ECAD? Você não é promotor de evento? Não sabia não. Pois tem que pagar o ECAD, porra, toda vez. Eu não sabia que existia ECAD. Não sabe o que é ECAD? Bom, tem que saber o que é ECAD, porque é um órgão que vai lá cobrar para você utilizar as músicas. Então, existe uma série de coisas que as pessoas começaram a fazer e que fazem pela paixão. Não é de forma profissional. Uma pergunta só, Marcelo. Pode concluir. Não, e tá tudo bem, porque eu acho que isso é um começo. A dança de salão, de fato, ela começa a se fortalecer aqui na década de 80, 90 para cá. Então tem 30 anos. É um negócio muito novo. É que a gente esquece do tempo e acha que a gente já faz isso por mais que o Luiz Lacombe seja o primeiro professor de dança que anunciou lá há 210 anos atrás a primeira aula de dança no Brasil, isso foi sempre colocada no gueto. Era pequena pessoa, era 2, 3, não era um negócio. Pequenos grupos, né? Isolados. E o professor que não dança com iniciante? Aí é uma coisa de ser humano, cara. Lascou. É ser humano isso aí. Isso é o ser humano. Se você quer você... Primeiro que, pra mim, assim, se você não trata bem o teu cliente, o cara que te paga, pra mim, você já não... Não tem nem o que falar mais, não tem que falar dele, não. Acho que ele... É o ego dele de novo, cara. É o ego. Vai correr e vai... Se correr, o bicho pega, se pegar o bicho como? Se correr, o bicho ego, se pegar, o bicho ego de novo. É o ego. É o ego pro cara achar que ele é melhor que o outro, porque ele é um das inocentes que eu sou. Não é porra nenhuma, rapaz. Quer sempre dar show, né? Não quer pegar iniciante pra não fazer feio. O ego. Ô Marcelo, eu passei 10 anos na dança sertaneja e eu já fui chamado pra dançar numa quermesse. Eu posso falar que eu sou um dançarino? Pode, você dançou. Você pode ser um dançador. Você é um dançador. Dançudo. Um dançador.
A diferença básica do dançador é que é um ser que dança sem ser profissionalmente. Já o dançarino é um ser que dança profissionalmente. Ô, Marcelão, só uma pergunta só. O que um ritmo precisa para ser considerado o ritmo de salão? Porque, tipo, a gente, sei lá, a gente não vê um sertanejo universitário igual o nosso ser dançado nesses programas aí de show de salão aí. Tá. Primeiro é o seguinte, ó. Deixa eu te explicar a diferença básica aí. Ritmo, ele tem a ver com andamento. Se é lento, moderado ou rápido. Estilo é que caracteriza uma determinada... Caralho. Dentro do gênero de dança. Então, por exemplo, quando a gente fala de ritmo, é que isso já entrou no nosso popular, que a gente fala com tanta facilidade. Você dança que ritmo? Eu danço ritmo tal e tal e tal. Cientificamente ou através de história, toda dança em que se utiliza o abraço para se dançar e que existe alguém que conduz e o outro que responde é a dança de salão. Só que nós temos as categorias. Nós temos as danças de salão mundial, tango, salsa. Nós temos as danças de salão brasileira, samba de gafieira, bolero, soltinho. E nós temos as danças de salão regional. Sertanejo aqui em São Paulo, samba rock aqui em São Paulo, brega paraense lá no estado do Pará. Chachado. Não, chachado já é folclórica. Folclórico. Uma dança já é folclórica, ela não se encaixa na dança de salão, nem o coco também. Então as danças de salão nós podemos basicamente dizer que são as danças dançadas a dois e que tem alguém que conduz e alguém que responde. Então o sertanejo é sim uma dança de salão, só que regional. Regional. Isso. Bacana. Entendeu? Regional. Queijonal? Regional. Ah, vocês vão queijonal, de queijo. Ah, beleza. Ô, Marcelão, só pra gente dar continuidade no nosso trabalho aqui, a gente abriu umas perguntas pra galera. Instagram e perguntas até internas aqui da galera que falou, fala, granjeiro, aquele negócio que a gente nem combinou nada, mas tem umas perguntas pra galera aí. E o pai da UO? Ei, pai, tá um agora aí. Aí a nossa Beth vai ligar o microfone. Quem vai fazer a primeira? Que tava disponível pra fazer a primeira. Seria? Será? Será É a ela loura ali, do ó. banheiro. A loura do banho. Caramba, a bicha é grande. É alta, né, velho? Agora eu tô vendo aqui. Gambelão. Marcelo, sabe que dúvida me surgiu aqui? Que todo profissional tem suas dificuldades, né? Qual foi a sua maior dificuldade nessa trajetória inteira que te fez sentar e repensar? Será que eu dou continuidade? Será que não pensei muito alto? Será que eu vou alcançar? Que você... Ah, não, acho que eu vou desistir. Não quero, não dá. Qual foi a sua maior dificuldade? Antes, qual é o seu nome? Manuela. Fala, Marcelão. Manu, conterrânea, nordestina. Ah, é? Também de lá? Oxi, terrinha, pai. Rapaz, você Comedora tem de cuscuz, meu filho. Que coisa boa. Ó, em 2004 eu fiz um curso que era um treinamento, que era o Empretec. Empretec é o maior e melhor curso de mudança comportamental e empreendedora do mundo. Ele foi desenvolvido pela ONU e ele acontece em mais de 123 países. Ô, louco. Ele é tão top que você só pode fazer uma vez na vida. Nessa época, eu estabeleci 10 metas para os meus próximos 10 anos. A gente estabelecia essa, né? E uma das metas que eu tinha na época, eu queria me tornar o maior dançarino do mundo. Eu queria ser conhecido como Fred Astaire. Olha. E, porra, aquele negócio, aponta na lua, que se tu acertar ali perto da camada de ozônio, já tá bem, né? Pra cacete. Bom, então eu sempre sou muito ousado, eu quis muitas coisas. A maior dificuldade nessa estrada toda foi, talvez, não conseguir encontrar pessoas que pensassem tão grande como eu. Eu sempre tive muito, muito pouco incentivo de quem andava comigo. Quando eu contava um negócio desse, as pessoas riam da minha cara, né? Nossa. Sério, Marcelo? Sério? Porra, sério. Por quê? Porque as pessoas jamais imaginam... Quando eu contava, pô, eu queria ser o melhor dançarino do mundo. Tu mora em Açailândia, mas tu nem daqui, como é que tu vai sair daqui? Como é que tu vai entrar na Rede Globo? Pé Quando eu vermelho. falei que eu ia dançar na Dança dos Famosos, falei pra minha mãe, mãe, eu trabalho com isso aí que eu vi na televisão. Eu falei, trabalho desse jeito aí. Ela, tu trabalha dançando com a mulher desse jeito aí. Eu falei, não é desse jeito aí não, mas é mais ou menos assim, né? Ela falou, eu falei, mãe, um dia eu vou participar desse programa. Tu vai participar desse programa, tu? Se liga, menino. Liga, tu. Eu falei, eu vou levar a senhora. Ô, menino besta. 4 anos depois, onde eu estava? Lá no Faustão. E minha mãe estava na plateia assistindo. Se quiser falar, eu tava na Açailândia assistindo televisão. Não, eu entrei no Faustão e levei minha mãe para assistir. E aí, quando eu falava isso, tanto que na dança, eu sempre fui tido como louco. Né? Sempre tive uma Eu pessoa... vou te falar que eu conheci o Marcelo Grangeiro e falei assim, o louco do Marcelo Grangeiro. Eu sempre tive... Porque os meus desejos, eles sempre eram muito grandes.
E eu estava perto de pessoas que não tinham essa, vamos chamar de ambição, sabe? De se tornar alguém realmente grande, alguém realmente importante. Não para usar isso de forma errônea, mas para usar isso para o bem, sabe? Quando você consegue ser ouvido. Eu acho que a minha pesquisa, minha busca era assim, cara, eu quero um dia fazer com que as pessoas me ouçam, porque eu sei que eu vou falar coisas que vão agregar na vida delas, né? Isso é inspiração para Mas muitos, né? ao meu redor eu tinha poucas pessoas que tinham a mesma ambição que eu. Então isso me dificultava às vezes, né? E quando eu encontrei meu propósito de vida é transformar a vida das pessoas. Através da dança, através do empreendedorismo, através da internet, Da escrita, né? Dos livros. através do livro. Então, o que eu puder fazer que eu vá ajudar alguém a se transformar numa pessoa melhor, num ser humano melhor, eu vou fazer. Então, quando eu descobri meu propósito também, ficou claro também que é difícil, não é fácil, eu tenho muita dificuldade. Eu acho que no meio da dança ainda as pessoas relutam muito porque elas ainda estão com um pensamento arcaico e elas tendem naturalmente a buscar um mecanismo de defesa. E esse mecanismo de defesa é a rejeição. Não vou te escutar, não quero ouvir isso, não, porque se eu ouvir, você vai dizer que eu preciso melhorar e para eu melhorar eu tenho que sair da zona de conforto e aí a zona de conforto me incomoda. Então, quando eu comecei a andar com pessoas que também eram grandes em outras áreas, tanto que meus amigos, eles geralmente são de outras áreas, não são da dança, a maioria dos meus amigos. Aí eu falo, caraca, eu queria ter mais amigo na dança que tivesse essa ambição. Meu amigo da dança queria o quê? Pagar o carrinho dele, tomar a cervejinha dele no final de semana com churrasco e Tá dar as bom. aulas dele. Tá bom demais. E eu, caralho, velho, eu quero comprar um apartamento de $500 mil. Os caras, tu é doido, pô. 6 anos eu comprei, pô. Caraca. Com a dança, né? Eu cheguei aqui em São Paulo e eu falei, cara, eu vou comprar meu apartamento. Os caras... Trabalhando com dança? Falei, Pô, o cara da dança ganha R$1.500, R$2.000, ele fica feliz. Falei, R$1.500, R$2.000? Quero não, velho. Eu vou ganhar 20 mil. Oi. Eu já ganhei 158 em uma semana. Rapaz. Eu já ganhei 259 em 24 horas. R$259 mil. Para alguém que é da dança, é surreal. Sul, total. Total. Meu apartamento vale hoje quase R$500 mil. E eu comprei ele com 6 meses, 6 anos que eu estava aqui. Caramba. E os meus amigos, que ganhavam muito mais que eu, que tinham mais projeção, continuam morando de aluguel. Caraca, foi igual eu quando eu montei o esquema dos hambúrguer. Foi 6 milhões de anos pra comprar um pão. Porra, velho, você ganhou muita grana, cara. Muita grana de verdade mesmo. Porque isso na verdade, é surreal. Pra galera da dança, é surreal, velho. Real. É surreal. 24 Mas é horas possível. você ganhar Porra, mano. 259 muita coisa, mil. né? É possível, cara. É possível. Você tem que saber fazer. Mas isso foi depois, Negócio. foi depois da sua aparição no Foi Faustão? recente. É louco. Que Foi aí, em 2019. É o que você falou, né? Um Realmente ano, tem você um ano soube de- usar isso daí a seu favor, né? Essa projeção que você ganhou lá pra Exatamente. poder... Não, pode falar aqui, que eu tô, já estamos organizando a segunda pergunta. Ah, então... Pode fazer? Show, Ah, papai. então demorou, então. Então vamos fazer a segunda pergunta. Como é que é seu nome? Betinha. Betinha da onde? De São Paulo. São Piauí. Paulo? Beleza. Gente, a gente contratou essa galera toda para fazer perguntas. Só deixar claro aqui, tá? Pode ir, Betinho, de São Vai Paulo. lá, Betinha. Marcelo, você que tem uma bagagem muito grande na dança, qual foi o ritmo mais difícil pra você aprender? O ritmo. Caraca, muito boa pergunta, Betinha. top. Gostei, Betinha. Ó. Betinha do Acre. Eu adoro as danças de salão. Gosto muito, acho assim, puxa. Não, hoje em dia, eu não estudo tanto quanto eu estudava no passado, né? Depois de um certo tempo, você emprega aquilo em você e você não... Mas é uma qualidade física. Se você parar de treinar, elas diminuem. Tô falando isso pra eu lembrar qual é o estilo, que eu não lembro, mas... lembrei! Tá só enrolando. Lembrei, agora eu fui. Eu tive muita dificuldade de aprender o West Coast Swing. Puta, é difícil pra cacete. Por quê? Porque ele é muito melancólico, ele é muito lento e eu sou muito agitado. Eu gosto de Lindy Hop. Tô até hoje tentando aprender a base. Né? Então, aí assim, eu já como professor entendo que você não aprende o que você não gosta. E como eu não gostava, eu não me esforcei para aprender. Então, para mim ficou sendo difícil. Olha, que eu sei fazer os movimentos, mas eu danço, sabe? Mas não é uma coisa que eu quis me aprofundar. É muito certinho. E eu sou mais... Espoleta. Acelerar. Por exemplo, aula de tango. Eu tenho que me esforçar, eu me preparo,
para fazer aula de tango, porque é muito... E é bom, porque como eu sou muito agitado, ter um contraponto é muito interessante. te Eu vou centra, dançar né? tango. Daqui a pouco eu vou sair daqui e vou dançar tango. Mas eu preciso me concentrar, me preparar. Então, para mim, o West Coast foi difícil. Não é que a dança seja difícil. Eu acho que as pessoas que ensinam a dança complicam essa dança. Porque eles exigem que a gente tenha uma perfeição nos movimentos. Logo de cara, no primeiro dia. Então, no primeiro dia, ao invés da pessoa fazer tu gostar da música, gostar de trocar de um lado pro outro, eles fazem exageradamente tu entender o negócio do pé, da mão, do cotovelo, do quadril. Não pode soltar o quadril, olha a cabeça, olha pra frente, bota o ombro, isso, encaixa o quadril. Agora, sorri e dança. Porra! Como é que eu vou botar tudo nesse lugar, sorrir e dançar? Real, Como é que velho. assimila tudo cara? isso? Real. Nossa, eu vou lá e como é? Tum, tum, aí eu vou ficando assim, ó. Dança. Eu falei, caralho, piripaque quer que do eu Chaves. vou? É, velho. Eu falo pros professores, cara, tem paciência, bota essa pessoa para vai, deixa ela marcando, aí amanhã tu arruma o cotovelo. Aí na outra aula tu arruma o quadril. Vai arrumando aos poucos. Não. Tu vai aprender tudo no mesmo dia. Já quer vir no martelinho de ouro já. Aí, pá, Da pá, hora. pá, pá. E você falou um bagulho, Marcelo, que é verdade mesmo, né? Tipo, meu, você não aprende o que você não gosta. Isso é real, cara. E outra, eu vou ser mais além. Eu tento gostar de fígado com cebola e eu não consigo, cara. Isso é pra tudo, né? Que você não... Mano, fígado acebolado é ruim pra caralho, né, velho? Não. É, Roberto. Não, na moral. Você gosta de fígado acebolado? Eu gosto. Ah, então tá vendo só a pessoa. É paulista, né, meu filho? Eu só falo para contrariar. Temos mais uma pessoa do Acre. Paraisópolis. Rony? Aqui Rony estou Cleison. mais um dia. Vai lá, ô Rony. Se você não fosse dançarino, qual profissão gostaria de exercer? Chama. Pega do Instagram. Chama, papai. Olha, é Rony Cleison do Paraisópolis. De Paraisópolis. hein? Paraisópolis aí. É. Cara, eu ia ser caminhoneiro. Antes de querer ser dançarino, eu queria... Caminhoneiro. Assim, velho. Você me perguntou pra me responder ou pra me responder o que você quer ouvir? Agora eu não entendi não, velho. Fela da Porra, puta, sacanagem. Não, vou te explicar. Sacanagem. Olha só. Corta o microfone dele! O meu pai era caminhoneiro. É. Então eu me sentia muito influenciado pelo meu pai. Então eu quis muito tempo ser caminhoneiro, aprendi a dirigir caminhão e tal. Então eu queria ser caminhoneiro. Mas eu queria ser caminhoneiro porque eu acho que no fundo era pela liberdade do cara sair viajando, Por esse conquistando o mundão mundo. aí. Entendeu? Outra coisa que eu fazia bem era vender. Então eu sou um vendedor nato. Até hoje eu sou um bom vendedor. É tanto que o pessoal da dança fala assim, mas o granjeiro é vendedor. Poxa, mas na hora de dançar eu tenho que ser dançarino, né? Na hora de ensinar eu tenho que ser professor. E na hora de vender? Eu tenho que ser vendedor, pô. Vendedor. Você consegue vender Rinodê? Ei, eu vendo até casa pegando fogo, pai. Vendo até casa pegando fogo. Comigo não tem negócio, não. Eu duvido você Eu vender sou- o gel redutor de barriga da Rinodê. Eu duvido você vender Me isso. bote na minha mão, me dê uma boa comissão pra você ver se eu não vendo. Se fizer sentido e estiver dentro do meu propósito, eu vendo. Caramba, Por Marcelo. quê? Porque eu vendo com propósito. Eu me tornei uma especialista em ajudar as pessoas a decidirem comprar o que é bom para elas. Eu não vendo por vender. Olha, isso faz uma diferença Muita absurda. diferença. Porque você acredita no que você vende, né? Cara, demais. Eu tenho os meus grupos de mentoria hoje e meus grupos de mentoria para dança ele tem um preço muito elevado, né? Perto das outras mentorias ele é barato, mas no da dança ele é muito elevado. E aí o cara falou assim, mas tu acha que tu precisa me convencer? Eu falei, cara, eu não tenho que te convencer. Eu tenho que te mostrar os resultados dos meus alunos, dos caras que são mentorados por mim. Então meus alunos hoje que já conseguem faturar 300 mil reais durante a pandemia, eu tenho um aluno que faturou 300 mil reais. Na pandemia. Na pandemia, durante a pandemia. Quer dizer, 300 mil? 300 mil. Rapaz. É. Dinheiro ganhou o homem. Mas para a estrutura dele é pouco. Ah, tá. Pelo que Pra ele ganhava. Para a Entendi. estrutura dele é pouco. Nós temos que melhorar isso. Então, quando na verdade eu tenho que ser vendedor, eu sou bom vendedor. Eu tenho um negócio comigo que é muito massa, que é o chapeuzinho. Não sei se você sabe essa história do chapeuzinho. Não. Na hora, Não, na hora que eu entro para dar aula, eu boto o chapeuzinho de professor. Sou professor. Na hora que eu chego em casa, eu boto o chapeuzinho de marido e de pai. Aí eu não fico tentando. Porque antes, eu andava com chapéu de professor a vida toda. Eu ia falar com a minha mulher, eu falava como se eu fosse professor. Não desligava, né? Não desligava o modo. Então agora eu sei, na hora que eu estou vendendo, chapeuzinho de vendedor. Na hora que eu estou com meus amigos, chapeuzinho de amigo. Quando eu estou com a minha esposa, chapeuzinho de marido. E tem que obedecer, né? E aí tem que obedecer. Que chapeuzinho de graxa, hein? E não obedeça não pra ver. Então eu acho que caminhoneiro, vou lá, vendedor e também qualquer profissão que fosse lidar com pessoas. Público, né? Pessoas. Eu não sou o cara que venderia produto. Eu vou vender isso aqui. Não. Eu trabalharia com pessoas de qualquer.
Top. Mais ou menos. Ó lá, tem mais um de Paraíba. Ô, Só que você louco. Como é seu nome? Jonathan, Jonathan, da onde? São Paulo, capital. Caraca, um cara Fala sério. o bairro, de verdade. o bairro. E o bairro, de onde você O é? bairro. Jardim São Luís. Mora bem, Agora mora bem. mora bem. Vamos lá. Vamos lá, Jonathan. Marcelo, o que você acha dessa nova roupagem do sertanejo que estamos vendo? Olha, o primeiro, Jonathan, assim, só para me ajudar, o que seria uma nova roupagem? Seria Acredito que o figurino. ou essa dança de hoje, de como eles estão tratando, talvez isso? Vamos dizer que sim. Tá bom, beleza, vamos lá. Essa nova, na minha opinião, é o seguinte: a gente precisa reformular a dança de forma geral, o sertanejo, o samba, e reformular não talvez na essência da dança em si, mas em como essa dança está chegando nas pessoas. A dança, ela infelizmente ainda é uma prática exclusiva. Ei, vamos dar polêmica. Por que exclusiva, Grangeiro? Por que exclusiva, senhor Por que Grangeiro? exclusiva, Por que Grangeiro? exclusiva? Por que exclusiva? Por que exclusiva? Por quê? Porque Por quê? ela não tem, as pessoas não têm acesso fácil à dança. Isso não é democratizado. E a gente precisa aprender, descobrir formas de como democratizar isso. Como chegar isso no sabe aquele senhor da esquina? Sabe aquela senhora dona de casa? Sabe aquelas pessoas que não vai na balada, mas que poderiam estar dançando, porque a dança ajuda ela em vários aspectos da vida dela? Isso é verdade. Em tudo, né? Em tudo. Isso poderia ser chegado, a gente não sabe. Então, a gente precisa dar uma roupagem. Olha o que eu vou falar agora, que agora vai ter a resposta bonita. Guarda essa. Humanizada. É essa a roupagem que a gente tem que dar para a dança. A gente tem que humanizar a dança. A gente tem que fazer com que as pessoas que estejam na dança sejam realmente pessoas mais humanas. E o que o humano faz? Ele cuida dos humanos. Ele protege, ele democratiza, ele viabiliza. Então, se a gente humanizar, pegar e transformar a dança, democratizar ela e fazer com que as pessoas que têm acesso possam saborear todos os benefícios que a dança traz, cara, ela é poderosíssima e poderia contribuir, sim, para uma grande transformação de mundo, tá? Não é só de pessoa, não. Porque todo mundo que é transformado pela dança, nós que estamos aqui, a gente fala, porra, eu tenho uma gratidão eterna pela dança. Transformou minha vida. Verdade, verdade. Por que a gente não faz isso para outras pessoas? Por que não chega? Que foi o que eu te falei, né? Acho que a gente tenta levar para outras pessoas e acaba se perdendo no meio do caminho e a gente não consegue atingir todo mundo, né? É o que você falou, poxa, é aquela senhorinha que tá em casa com depressão, que não consegue levantar, que podia estar fazendo uma aula de dança bacana. É um cara que às vezes tá nas drogas, tá qualquer coisa, que se tivesse outro caminho, tivesse outra pessoa para direcionar, fala assim, poxa, vamos aqui, vamos dançar alguma coisa, vem conhecer pessoas bacanas que querem ver você bem de outra forma. Eu vou te falar uma coisa, que é melhor, não sei se é melhor ou pior. Não esquece isso. Ó, o que eu vou falar aqui é muito forte. É bem bacana a gente entender. A última coisa que as pessoas buscam na dança é dançar. A última coisa. As pessoas buscam se relacionar com outras pessoas, conhecer pessoas, descobrir novas amizades. A última coisa que a pessoa busca na dança é dançar. Dançar é um meio, não é um fim. E a gente fica insistindo como se ele fosse um começo e um fim. E ele é meio. É um meio para eu conhecer você e a gente poder se ajudar, a gente poder fazer novas amizades, até um relacionamento. Quantos relacionamentos já começou através da dança? Só que a gente coloca a dança como... Ó, temos um casal aqui, ó. Caraca, que bonito, a gente coloca véio. a dança como fim, mas a dança é meio. Então, se no dia que todo mundo da dança entender que dançar é a última coisa que a pessoa faz quando ela vai dançar, velho, a gente muda o jogo do negócio. Verdade. Falou Marcelão, bonito. só um adendo aqui. O Jonathan, ele replicou uma pergunta que veio da internet, tá? Que foi do Wilson Djavan. Ele perguntou o que você acha dessa nova roupagem do sertanejo que estamos vendo. Com relação à vestimenta. Porque, tipo assim, teve uma vamos dizer assim, uma mudança muito brusca, né? Tipo, da camisetinha xadrez com chapéu pra uma roupa mais, sabe, colada, meio salseira ou sei lá. Figurinos O que mais você acha elaborados. que... mais elaborados, vamos dizer assim. Selma A Mota, pergunta dele grande foi abraço. essa. O Tá, que você acha desculpa, dessa roupagem... eu vou responder de novo, tá? Uhum. Não, mas você respondeu o Jonathan também. que foi Não, top. eu sei, mas Agora eu vou falar dessa do roupagem. Djavan aqui. É o seguinte, um dia o meu amigo Kleber Guedes, que é de sertanejo, Clebão. e aí ele fazia o Cardas, que era um curso conosco, e a gente foi tentando instigar dele para que ele pudesse dar uma resposta exatamente ao que era esse sertanejo paulista. E aí nós temos uma divisão entre o sertanejo rural e o sertanejo urbano. O cara que dança com a camisa xadrez, com a bota, com a fivela, é um sertanejo rural.
O cara aqui de São Paulo, ele nunca foi num curral tirar leite de vaca. Ele dança um sertanejo urbano. A roupa não é a mesma. Por que o cara usa bota para dançar sertanejo lá em Goiânia? Porque ele anda de bota na rua. Porque ele vai por curral. O cara daqui não vai. E aí, quando o sertanejo de São Paulo começou a ter essa ebulição, começou a explodir, o que acontece? Vocês começaram a buscar referências na internet. E aí tem uma influência muito grande do West Coast, da bachata, do próprio zouk. Da salsa. Da salsa. E as roupas que essa galera usava era como? Era assim. A vaca. Aí o que a gente entendeu? Pô, vou levar isso pro palco, eu vou levar com um figurino parecido com esse. Uma dança que antes era uma dança rural. Então é normal. É o sertanejo, a característica do sertanejo de São Paulo é a mistura de várias coisas. E tá tudo bem. É a evolução que você Tá falou. tudo né? bem. Evolução, né? Não é um sertanejo rural, é um sertanejo urbano. Tá aí o Wilson de Javan. Tá aí o Wilson de Javan, grande Última amigo. pergunta, né? Última pergunta. Como é seu nome? Kevin Oliveira. Vixe. Puta que pariu. Esse nem senta, mastiga. E olha o tamanho. Olha o Olha, tamanho. olha a piada, olha a piada. Vai lá, Kevin Oliveira. De onde você é? Jardim Nakamura. Nosso público é bem eclético. Você tá vendo aí, né? Atlético. É o que dançava lá, Marcelo, com você, o GL. Grava esse cara fazendo essa pergunta pra mim, por favor. Esse aí, Grava e me dá o WhatsApp dele, o Instagram dele. Vai, pai, pode fazer a pergunta, pai. esse vai. aí é o S que tava faltando. Lembra que tava faltando o S? Olha ele aí. É o S, Vai. lembra? Tio GL Lembro, e o vai. S. Como é visto o povo do GLS na dança de salão? Não, agora, sem brincadeira, volta e pode fazer a pergunta normal, sem vai mudar a jogar. voz. Como que é visto o público GLS na dança de salão? Ó, o público GLS é um público muito forte, tá? Em tudo que eles fazem. Eu acredito que ainda nós não achamos dentro da dança de salão uma forma de agregar valor para essas pessoas. É tanto que ainda, simples, no passado, lá nos Estados Unidos, quando muitos casais homossexuais começaram a fazer aulas de dança de salão, eles tiveram que mudar o nome de condutor e conduzida, de cavalheiro e dama, para condutor e conduzido, porque, na verdade, essa dificuldade dos casais fazerem aulas juntos, e aí tem dois homens, e como é que a gente bota lá quem... Não é uma mulher e um homem, são dois homens, a gente tem que tratar como dois homens, tem que tratar como duas mulheres, mas na função que a gente exerce, que é uma de conduzir e outra de ser conduzido, é que precisa ser melhorada. Então a gente precisa melhorar essa forma, essa fala. Porém, o nosso meio da dança, infelizmente ou felizmente, ele é considerado um meio machista. Preconceituoso, vamos digamos assim. E a gente nunca parou para analisar como é que a gente poderia inserir ou até mesmo abrir uma aula específica para o público GLS, que eu acredito que seria sensacional abrir hoje. Eu tentei abrir uma turma dessa, mas eu não era homossexual. Então isso acaba dificultando, porque eu não sei o que essa galera passa de fato. Mas hoje nós temos muitos professores e professoras que são homossexuais, que já estão dando início a esse tipo de trabalho. E eu acredito ser extremamente promissor. Além do mais, a gente consegue realmente, de fato, mostrar o verdadeiro sentido do dançar a dois. Que não depende... Lembra que eu falei do conceito? Não é assim, ó, na dança de salão não é a dança abraçada que tem um homem e uma mulher. Não, não. É a dança de abraço que tem alguém que conduz e alguém que Conduzido. é conduzido. Independente de ser homem ou mulher, homem ou mulher, mulher. Então eu acho que nós temos que fazer mais esforços para que nós possamos fazer com que essas pessoas se sintam recebidas, que elas se sintam parte. Ninguém gosta de fazer parte de algo que não se sente parte. Verdade. E aí, num público onde eu vou dar uma aula, que eu fico falando cavaleiro dama, um casal homossexual, ele vai se sentir deslocado. E aí ele sai daí, né? Ele sai da sua aula. por Ele conta sai dessa da aula. situação. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar mais para que nós, professores, professoras, nós saibamos receber essas pessoas e dar para elas, de fato, aquilo que elas estão buscando. Não o que eu quero entregar. Eles estão buscando o quê? Melhorar o relacionamento, eles estão buscando o quê? Conhecer novas pessoas, estão buscando ser respeitados, Serem aceitos. né? serem aceitos, porque, na minha opinião, eu acredito que é isso. O ser humano é ser humano, independente da opção sexual. O que faz o caráter de alguém não é a opção sexual. Então, nós temos que aprender a receber essas pessoas e dar para essas pessoas o que elas vieram buscar. Show, papai. Mas ainda acho que é pouco ainda, viu? A gente tem muito pouco, que a gente tem que fazer mais esforços. Ter mais esforços para a gente poder ter mais pessoas assim, porque são pessoas... Eu tenho muitos amigos que são homossexuais e que são pessoas incríveis, cara. Incríveis, assim. São seres humanos Eu também tenho muitos sensacionais. amigos, É. O Tá aí, Rômulo, Kevin, inclusive. do Nakamura. Galera, só pra gente encerrar aqui, agradecer demais Cê é louco. mesmo a presença do Marcelo Grangeiro. Pela aula de hoje, né? Foi uma aula que ele deu pra gente aqui, cara. E a gente já vai deixar o convite pra ele chegar no programa 102 com a gente aqui. 22 e Marcelo. Isso, eu Três. posso falar só uma coisa? Ah,
Nem ferrando que eu venho atrás do Do Kid. do Kid pegar. Vem, porra, macho. Aliás, vem na frente. Não, vem não. Marcelo quer fazer alguma observação e tal? Pode olhar pra câmera aí. Aqui, ó. Sua câmera é essa aqui, Isso aqui, tô observando. Câmera de número 1. Não, na verdade, agradecer, cara. Pô, muito bacana. Eu acho que bate-papo. Eu acho que a gente tem... poucos lugares a gente tem a oportunidade de conversar sobre vários assuntos, né? Mas de uma forma produtiva. Porque, de fato, o que a gente fez aqui hoje foi buscar informação, conhecimento, histórias que possam agregar para a vida das pessoas. Eu tenho certeza que uma pessoa que ficou aqui conosco, que ouviu esse podcast durante 2 horas, cara, ou ela, se ela for uma pessoa que quer vir escutar para aprender, ela pode tirar muita coisa aqui para sua própria vida, né? E o mais interessante, todo mundo que ouviu até aqui, cara, compartilha isso com outras pessoas. E quando alguém fala assim, mas tem 2 horas, tem 1h30, cara, ninguém vai conseguir profundidade nadando no raso. Não adianta, as pessoas hoje elas estão... bota um vídeo de 1 minuto, 1 minuto. É raso, não dá. 1 minuto é para te mostrar algo que vai acontecer depois. E as pessoas estão navegando ao invés delas mergulharem. E um bate-papo como esse faz, inclusive, mergulhar inclusive no tipo de pensamento que eu tenho sobre vários assuntos. E que eu não tenho nenhum problema de falar sobre todos eles. Então, que eu espero que tenha realmente agregado valor para quem está aqui, para quem está ouvindo. Poxa, desejo muito sucesso para vocês. Obrigado. Que vocês valeu, possam Marcelo. realmente conseguir. Eu vou estar aqui no 103 depois do Kid. Né? E, pô, parabéns mesmo. Eu sei, não é fácil, tá, galera? É importante que a gente saiba disso. Tem um projeto como esse e vocês são realmente guerreiros. Não é a primeira vez que a gente faz coisas juntos e vocês têm um bom gosto muito bacana para fazer as coisas. Eu fico muito honrado de participar mais uma vez. Gratidão e que Deus possa, vocês me permitem falar sobre o meu Deus aqui, né? Que é Jeová, que ele possa abençoar a vida de vocês, a vida de quem está escutando e que, de fato, vocês possam se aproximar dele também. Amém. Porque é um dos caminhos que eu acredito ser proveniente hoje, que ser providencial para a nossa vida, é a gente estar apegado com Deus, cara. Sim. É a gente ter esse nosso lado espiritual alimentado para que, de fato, a gente possa ser seres humanos melhores. Acho que é isso que ele espera da gente, então eu peço que ele abençoe a cada um de vocês que estão aqui e que estão ouvindo também esse podcast. Caraca, gratidão. cara, Muito obrigado, Marcelo. Você é louco. Você é louco. Quer falar, Marcos, capitão? Você... Não, peraí. Capitão, o que você vai fazer, capitão? Não, não vou fazer nada. O que você vai fazer, capitão? Já sabe, você Mas eu vou deixar pro final. Não, Como o capitão deixa ele pra introduziu, encerrar. eu vou deixar o capitão encerrar essa pegada. Agradecer a galera aí mais uma vez. Gente, toda segunda-feira, tá? Às 21 horas, a gente vai soltar os áudios nas plataformas digitais. Como eu falei, o Spotify, o Google Podcast, Apple Podcast e a Anchor. E no YouTube, o vídeo a gente vai começar a postar a partir de quarta-feira, tá? Porque dá um trabalho do cacete pra editar. Então, quarta-feira vai estar o vídeo da galera aí, tá bom? Rony, já tá com a cara limpa agora? Pode dar o salvão? Vai estar o ó, hein? Galerinha, só agradecer, mano, Marcelão. E falar que, poxa, tá bacana o trabalho. Espero que vocês curtam aí nosso trabalho. A cada dia a gente vem melhorando, não só a gente que tá aqui na bancada, mas todo mundo que tá trabalhando em volta aí. Então é agradecer, curtem, compartilham e bora lá, povo. E agora, pra finalizar, capitão. Show, papai. Falei pra vocês que o bicho ia pegar. Você é o meu convidado. Uma salva de palmas para Marcelo Grangeiro.